Bem, faz muito tempo desde que houve uma supernova na Via Láctea. Mais de 400 anos, para ser mais precisa. Então, estamos muito atrasados. Aqui estão as estrelas mais prováveis de fazer boom, se ainda não o fizeram. No topo da lista deve estar a estrela do hemisfério sul, Eta Carinae. As letras gregas antes do nome da constelação indicam a classificação do brilho de uma estrela nessa constelação. Sir Edmund Halley, em 1677, registrou Eta Carinae como a sétima estrela mais brilhante da constelação Carina, Eta sendo a sétima letra do alfabeto grego. Pode não ter parecido muito brilhante para Sir Edmund e seus contemporâneos no século XVII, mas estudos modernos da Eta Carinae estimam que ela é 5 milhões de vezes mais luminosa que o Sol. Luminosidade é o termo técnico que os astrônomos usam e não significa apenas brilho. A luminosidade refere-se à energia total liberada em todas as frequências. Eta Carinae libera 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. Verdadeiramente um dos colossos da Via Láctea, Eta Carinae é 100 vezes mais massiva e 240 vezes maior que nosso anão amarelo-branco Sol. Obviamente, como parece escura, Eta Carinae está bem distante, cerca de 7.500 anos-luz de distância. No entanto, mesmo a essa distância, se essa estrela se tornar hipernova, ela ainda pode impactar a camada de ozônio da Terra, interromper as comunicações por satélite e prejudicar os astronautas. 159 anos após a observação de Halley, Eta Carinae experimentou uma explosão semelhante a uma nova. Ela aumentou de uma estrela relativamente fraca para se tornar a segunda estrela mais brilhante visível da Terra, mas apenas por um período de 27 anos. De 1836 a 1863, Eta Carinae foi a segunda estrela visível mais brilhante, depois de Sirius, ou Sírio, a estrela do Cão Maior. E Sirius está a apenas 8 anos-luz de distância. Desde 1863, apesar de alguns surtos, Eta Carinae voltou ao seu brilho original de magnitude 4,5. Os astrônomos nos devem um pequeno pedido de desculpas, que não esperamos receber tão cedo, pela nomenclatura da magnitude das estrelas. Quanto mais brilhante uma estrela ou planeta, ou lua, menor é a sua magnitude. Assim, estrelas mais brilhantes do que primeira magnitude são magnitude zero ou magnitude negativa. A lua cheia, por exemplo, tem magnitude negativa 13. Uma estrela de magnitude positiva 4,5, como a Eta Carinae, é bastante fraca à vista da Terra. Mas é claramente visível em um céu noturno sem poluição luminosa ou nuvens se você mora em qualquer lugar ao sul da latitude do Cairo, no Egito. 30 graus de latitude norte é o norte mais distante em que você pode ver essa estrela. Agora ouça, Eta Carinae está tramando alguma coisa. Tem clareado novamente e agora está mais brilhante do que em qualquer outro momento desde 1864. É uma situação complexa. Eta Carinae é realmente duas estrelas, Eta Carinae A e Eta Carinae, qual é o seu palpite? B. Há uma terceira estrela próxima que também está interagindo com a dinâmica da estrela dupla. Meu palpite é que se chama Eta Carinae C. Explodindo em dois globos de gás incrivelmente massivos que estão se expandindo a 32 milhões de quilômetros por hora, Eta Carinae é sem dúvida uma das estrelas de aparência mais estranha que você já viu. Lembre-se, está localizada a uma grande distância de 7.500 anos-luz de nós. E se alguma coisa tivesse acontecido com Eta Carinae nos últimos 7.500 anos, tipo se tornar uma supernova, não seríamos capazes de ver, porque nenhuma radiação eletromagnética dela teria chegado aqui ainda. Os astrônomos estão acompanhando de perto a Eta Carinae porque ela pode se tornar hipernova a qualquer momento. Ou talvez isso já tenha acontecido há 5.000 anos. Nesse caso, só teríamos que esperar mais 2.500 anos para vê-la. Pois é, como eu coloco isso na minha agenda? De uma lista de mais de 30 prováveis estrelas candidatas que podem se tornar supernovas, Rho Cassiopeia é a escolha de muitos astrônomos. Outra letra grega, Rho, é a 17ª letra do alfabeto grego. Isso significa que Rho Cassiopeia é uma estrela com a 17ª magnitude aparente mais brilhante na constelação de Cassiopeia. No entanto, Rho Cass, carinhosamente, é uma das apenas 7 estrelas hipergigantes amarelas conhecidas na Via Láctea. É mais um colosso. Para ser vista na magnitude 4,5 a uma distância de cerca de 10.000 anos-luz, Rho Cass deve ser uma estrela muito grande, uma hipergigante. Colocada onde o Sol está, ela abrangeria a órbita de Marte. Mas ainda é amarela, não é uma estrela gigante vermelha. Vermelho indica uma temperatura de superfície mais fria. Rho Cass, por maior que seja, ainda é tão quente em sua superfície quanto o nosso Sol, ou até um pouco mais quente.
Isso só pode significar duas coisas. No fundo de seu núcleo, Hawkes está fundindo átomos muito mais pesados que hidrogênio ou hélio. Além disso, a estrela está produzindo muito mais energia do que uma gigante vermelha. No ano 2000, Hawkes entrou em erupção maciça. Ela brilhou em 2 ordens de magnitude ao ejetar 10.000 vezes a massa da Terra no espaço a 4 vezes a velocidade do som. Os astrônomos detectaram a marca de óxido de titânio nessa erupção. Isso significa que Hawkes está muito perto de se tornar uma supernova, ou, neste caso em particular, hipernova, do que costumavam supor. O ferro está apenas alguns passos acima do titânio na tabela periódica, e quando o ferro se forma, a fusão para e uma estrela entra em colapso. Hawkes está muito perto disso, ou, mais corretamente, estava muito perto, porque a erupção que vimos no ano 2000 aconteceu realmente 10.000 anos antes. Muitos astrônomos pensam que Hawkes já se tornou hipernova, formou um buraco negro e nem existe mais. Enquanto isso, Betelgeuse chamou a atenção de todos, não muito tempo atrás. A estrela, não o filme. Ela escureceu drasticamente, aparecendo apenas 37% mais brilhante do que normalmente é. Está se preparando para se tornar uma supernova? Betelgeuse é de longe a estrela mais brilhante de todo o céu, em luz infravermelha. Esse é um fato importante, porque se relaciona com o status de Betelgeuse como candidata à supernova, como veremos em breve. Betelgeuse também é chamada de Alpha Orionis, outra designação de letra grega. Então, devemos concluir que Betelgeuse é a estrela mais brilhante de Órion, certo? Errado. É a segunda estrela mais brilhante dessa constelação. Rigel, ou Beta Orionis, é a mais brilhante. Pois é. Pode ser porque Betelgeuse é classificada como uma estrela variável semi-regular, o que me parece redundante. Seu ciclo de pulsação de aproximadamente 400 dias muda seu brilho em cerca de uma magnitude completa, passando de muito mais brilhante do que uma estrela de primeira magnitude para mais próxima de uma estrela de segunda magnitude. Mas nunca se observou Betelgeuse escurecer tão rapidamente ou tão drasticamente como aconteceu recentemente. Como isso aconteceu? Do final de 2019 a meados de 2020, Betelgeuse passou por um período de escurecimento substancial durante um evento de ejeção de massa. A comunidade mundial de astronomia examinou atentamente a situação, e no decorrer de suas investigações chegaram alguns novos fatos surpreendentes sobre Betelgeuse. Primeiro, ela não está tão longe quanto pensávamos. A nova distância, agora mais precisa, é de 548 anos-luz. Isso é 25% mais próximo do que a medição anterior. O segundo fato novo, o diâmetro de Betelgeuse foi reduzido na mesma porcentagem. A estrela é agora conhecida por ser 25% menor do que se acreditava anteriormente. A causa do escurecimento dramático de Betelgeuse também foi determinada. A estrela gigante ejetou uma nuvem de gás que continha magnésio. A nuvem bloqueou uma grande parte da luz vinda de Betelgeuse e fez com que ela parecesse visualmente muito mais fraca do que realmente é. O magnésio não está a meio caminho do ferro na tabela periódica, o que significa que Betelgeuse está mais longe de se tornar uma supernova quanto se suspeitava anteriormente. Quando o ferro começa a se formar em uma estrela, significa que essa estrela está perto de encerrar suas reações de fusão. O passo seguinte é a implosão. Ainda não chegamos lá com Betelgeuse. Essa estrela emite a maior parte de sua energia como luz infravermelha, o que também indica que seu núcleo provavelmente ainda está queimando hélio, e não algo que aumentaria muito a quantidade de calor, como carbono, por exemplo. Betelgeuse ainda se tornará uma supernova, mas não por mais 100.000 anos. Você pode riscá-la da sua lista de supernovas por enquanto. Quanto a como pronunciar corretamente Betelgeuse, você pode dizer da maneira que quiser. Existem tantas pronúncias diferentes por aí quanto há pessoas que querem pronunciar corretamente. É uma pesquisa divertida na internet. E uma grande perda de tempo. Então escolha Betelgeuse e siga em frente. A supernova 1987A pegou os astrônomos desprevenidos quando iluminou a Grande Nuvem de Magalhães a mais de 100.000 anos-luz de distância da Via Láctea. Foi quando a atenção se voltou para uma estrela semelhante muito mais próxima da Terra, Rigel, na constelação de Órion. Rigel poderia nos surpreender e de repente virar supernova? Há algo chamado o problema da supernova, que você provavelmente deveria saber, porque pode estar relacionado com a supernova de Rigel, ou não. Parece que estrelas com mais de 17 massas solares nem sempre se transformam em supernovas. Recentemente, uma estrela gigante vermelha simplesmente desapareceu. Mais uma vez, não virou supernova, desapareceu.
Isso acontecia com frequência em simulações de computador de supernovas, e agora, finalmente ocorreu na vida real. A massa de Rigel é de 21 massas solares. Em outras palavras, é 21 vezes mais massiva que o nosso Sol. Então, Rigel se tornará uma supernova ou simplesmente desaparecerá em um buraco negro que criará em seu núcleo? Astrônomos e físicos continuam seu trabalho de aprender mais sobre a dinâmica das estrelas massivas, vasculhando o céu em busca da próxima supernova na Via Láctea. Enquanto isso, podemos ficar confiantes de que nós, na Terra, não corremos perigo com os efeitos nocivos das explosões de supernovas próximas. Vivemos em um bairro estelar tranquilo e sereno, exceto por aqueles marcianos que vivem ali ao lado. Uma poderosa explosão de radiação gama que durou apenas meio segundo, mas liberou uma enorme quantidade de energia, muito mais do que o nosso Sol produziria em 10 bilhões de anos. Esse breve flash iluminou todo o céu. Depois foi substituído por um brilho muito mais suave e duradouro. Os astrônomos examinaram o fenômeno com ondas de raio-x, de rádio, óticas e infravermelhas. Acontece que estavam vendo um magnetar recém-nascido pela primeira vez. Provavelmente foi formado a partir da fusão de duas estrelas de nêutrons que resultou em uma quilonova, uma das maiores e mais brilhantes explosões estelares. Sua luz finalmente alcançou nosso planeta em 22 de maio de 2020. Imagine uma estrela massiva, com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol, chegando ao fim de sua vida. Pode ser que seu combustível nuclear tenha acabado. Se isso acontece, a estrela começa a esfriar. A pressão interna cai e a gravidade começa a apertar para dentro. E então, mais de 1 milhão de vezes a massa do nosso planeta entra em colapso em 15 segundos. Isso acontece tão rápido que uma enorme onda de choque faz com que a parte externa da estrela exploda, produzindo uma luz ofuscante. Essa poderosa explosão é chamada de supernova. O que ficou para trás foi um núcleo incrivelmente denso com uma enorme nuvem de gás quente chamada nebulosa que se expande ao seu redor. Se a estrela tiver massa suficiente, mais de 10 vezes o tamanho do Sol, é provável que se transforme em um buraco negro. Caso contrário, ela se transforma em uma estrela de nêutrons, que é basicamente um núcleo gigante, a parte central de um átomo. Essas estrelas são compostas principalmente de nêutrons e raramente têm mais de 32 km de diâmetro. Para efeito de comparação, nosso Sol tem quase 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, o que equivale a 109 terras colocadas lado a lado. Mas não se deixe enganar por esse tamanho relativamente pequeno. Qualquer estrela de nêutrons é pelo menos 1,5 vezes mais pesada que o nosso Sol e tem um campo magnético intenso. Se você recolher apenas uma colher de chá do interior dessa estrela, essa matéria pesará mais de 1 bilhão de toneladas. É tão densa que torna as estrelas de nêutrons alguns dos objetos mais extremos conhecidos. A próxima parada é o próprio buraco negro. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, elas geralmente criam uma nova, muito mais pesada. Em milissegundos ou até menos, essa estrela colapsa em um buraco negro. Mas os astrônomos que examinaram o flash de luz registrado em março acreditam em um outro resultado. Eles têm quase certeza de que viram algo nunca antes observado: o nascimento de um magnetar. Essa é uma forma rara de estrela de nêutrons com um campo magnético ultra forte. É 1.000 trilhões de vezes mais forte que o do nosso planeta. Esse campo também é tão poderoso que aquece a superfície da estrela a até 10 milhões de graus Celsius. Para colocar em palavras simples, os magnetares são os ímãs mais poderosos do universo. Seus campos magnéticos podem influenciar seriamente a vizinhança. Os átomos azarados o suficiente para se aproximarem de tal estrela são esticados em linhas finas como lápis. Se de alguma forma você chegar a algumas centenas de quilômetros de um magnetar, certamente as coisas não acabarão bem para você. O campo magnético primeiro interromperia sua bioeletricidade. Isso significa que seus impulsos nervosos não funcionariam mais. Até mesmo suas moléculas mudariam sob a influência do campo magnético da estrela. No final, você praticamente desapareceria. Se um magnetar voasse dentro de um raio de 160 mil quilômetros do nosso planeta, ele apagaria todos os dados de todos os cartões de créditos do mundo. Era o ano de 2017, quando os astrônomos avistaram uma estrela brilhante saindo da Via Láctea. Ela estava se movendo incrivelmente rápido, a uma velocidade de mais de 3 milhões de quilômetros por hora. Isso é quase 4 vezes mais rápido que o Sol orbita ao redor do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Ele leva mais de 225 milhões de anos para completar uma jornada. De qualquer forma, de volta à nossa estrela nômade.
O principal problema era que ela estava se movimentando no sentido contrário ao da maioria das estrelas que viaja pelo centro da nossa galáxia. Ainda mais bizarro, consistia em um material estelar totalmente diferente. Os astrônomos conseguiram identificar que ela era composta de átomos metálicos pesados. Ao mesmo tempo, a maioria das outras é formada por elementos muito mais leves. A estrela errante recebeu o nome de LP 40365. Estava se movendo tão rápido que literalmente saiu correndo da nossa galáxia. Isso fez os cientistas acreditarem que a viajante espacial foi empurrada para fora do seu lugar por algum tipo de desastre cósmico, como uma supernova. Uma supernova é a maior explosão que pode ocorrer no espaço, a de uma estrela. Isso acontece depois que mudanças irreversíveis começam no núcleo de uma delas. Supernovas podem ocorrer de duas maneiras, em sistemas estelares binários e quando há uma única estrela. As binárias são duas estrelas orbitando em torno do mesmo centro. Em algum momento, uma delas, uma anã branca muito densa, começa a roubar matéria de sua companheira. Depois de algum tempo, essa ladra acumula muita matéria, o que a faz explodir em uma supernova. Ou pode ser uma única estrela chegando ao fim da vida. Seu combustível está acabando. Mais e mais massa flui para o centro dela. No final, o núcleo fica tão pesado que não consegue suportar a própria gravidade. Após o colapso dele, uma enorme quantidade de energia é liberada em uma supernova. Mas os astrônomos ainda não conseguiram descobrir como uma dessas poderia enviar a LP 40365 pelos ares. Existem mais perguntas do que respostas. Era uma estrela companheira que foi lançada por uma onda de choque criada por uma supernova? Ou um pedaço da estrela explodida? Um novo estudo baseado nos dados coletados mostrou que a estrela, que é uma anã branca, continua girando lentamente em torno do seu eixo. Os astrônomos têm quase certeza de que isso significa que a LP 40365 é de fato apenas um pedaço de lixo espacial e não exatamente uma estrela. Essa figura errante, de alguma forma, conseguiu sobreviver a um dos eventos espaciais mais ferozes. Mas depois de tal conclusão, os pesquisadores perceberam algo incrível. Características incomuns da LP 40365 poderiam aparecer após ela testemunhar uma supernova. Mesmo que esse evento tenha acontecido com a velocidade da luz, toda a composição da estrela mudou. A maioria delas consiste principalmente de hélio e hidrogênio. Mas a LP 40365 é diferente. Contém elementos pesados como magnésio, oxigênio e neônio. Deve ter sido a supernova que adicionou esses átomos à sua composição. A propósito, os astrônomos consideram todos os elementos mais pesados que o hélio como metais. Isso significa que depois de testemunhar a supernova, a LP 40365 se tornou metálica. No momento, ela não tem seus próprios planetas, mas o satélite transitório de pesquisas de exoplanetas da NASA, que está à procura de planetas distantes passando na frente de suas estrelas hospedeiras e escurecendo-as, notou algo curioso. A LP 40365 clareia e escurece novamente a cada 8,9 horas. Isso pode significar que pulsa, mas geralmente as pulsações estelares são muito menos regulares. Uma explicação mais plausível é que sua superfície é irregular e, à medida que gira, as manchas solares aparecem e desaparecem de vista. E isso é uma ótima notícia, porque depois que os astrônomos descobrirem a velocidade com que gira, eles podem entender o que aconteceu com ela cerca de 5 milhões de anos atrás, durante a supernova. O exoplaneta azul brilhante HD 189733b parece calmo e estranhamente familiar. Ele não se parece com a Terra? Mas essa aparência esconde a natureza aterrorizante do planeta. Lá, os ventos sopram a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. Mas o pior é que chove vidro lateralmente neste mundo escaldante. Estrelas de nêutrons são núcleos colapsados ultradensos de estrelas gigantes. Elas emitem raio-x ou ondas de rádio. Mas em 2018, os astrônomos descobriram um estranho fluxo de luz infravermelha que parecia vir de uma estrela de nêutrons a 800 anos-luz da Terra. A teoria mais plausível é que esse sinal foi provavelmente produzido por um disco de poeira ao redor dela, mas não há evidências suficientes para confirmar essa ideia. Mercúrio é o planeta mais rápido do Sistema Solar. Ele gira em torno do Sol a uma velocidade alucinante de mais de 160 mil km por hora. Isso é cerca de 96 mil km por hora mais rápido que o nosso planeta. Essa é uma das razões pelas quais um ano em Mercúrio é igual a 88 dias na Terra.
Trata-se do planeta que orbita mais próximo do Sol. É por isso que, se você estivesse na superfície dele durante a maior aproximação com o Sol, este pareceria mais de 3 vezes maior do que na Terra. O pulsar Viúva Negra é uma estrela de nêutrons em rotação que está mastigando sua companheira, uma anã marrom leve. Quanto mais material o pulsar consome, mais lentamente gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a companheira diminua. Há um berçário estelar na constelação de Centauro. E embora este lugar seja chamado de berçário, ele é tudo menos tranquilo ou seguro. É feito de hidrogênio e estrelas recém-nascidas e está localizado em uma nebulosa a cerca de 6.500 anos-luz de distância da Terra. Uma nebulosa é uma nuvem gigante de gás e poeira flutuando no espaço. A intensa energia que as estrelas bebês emitem faz as nuvens de hidrogênio brilharem em um vermelho ameaçador. Essa energia é tão forte que está consumindo nuvens escuras de poeira. Os astrônomos conseguem vê-las desaparecer como pedaços de manteiga em uma frigideira quente. O distante exoplaneta Gliese 436b, do tamanho de Netuno, é um paradoxo. Ele é composto por um gelo quente e escaldante e que está queimando. O planeta completa uma órbita inteira em torno da anã vermelha Gliese 436 em apenas 2 dias. Isso significa que viaja muito perto da sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual as temperaturas ali raramente caem abaixo de 430 graus. Mas a coisa mais estranha é que ele hospeda enormes volumes de água congelada conhecida como Ice X. E este gelo permanece sólido, apesar das temperaturas incrivelmente altas. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele tem 318 vezes a massa da Terra. Também é 2,5 vezes mais massivo que todos os outros do Sistema Solar combinados. Mas eis um paradoxo. Se esse gigante gasoso ficasse ainda mais massivo, na verdade ficaria menor. A massa adicionada o tornaria mais denso, e isso faria com que começasse a concentrar-se em si mesmo. Os astrônomos afirmam que Júpiter pode acabar tendo 4 vezes mais massa do que agora, mas ao mesmo tempo seu tamanho não mudará. A galáxia DGSAT-1 é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível, pois suas estrelas estão espalhadas de forma muito fina. Mas o que a torna tão única é que está sozinha, ao contrário de outras desse tipo, que são geralmente encontradas em clusters. Isso pode significar que a DGSAT-1 foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se for verdade, trata-se de um fóssil vivo real. A lua de Saturno, Hyperion, é uma das luas de aparência mais bizarra do Sistema Solar. Mas essa não é a coisa mais estranha ali. A rocha, semelhante à pedra Pómez, é marcada por inúmeras crateras. Também é carregada com eletricidade estática que flui para o espaço. A cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra, existe um planeta que parece ser um enorme diamante. Ele é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora e consiste principalmente de carbono. Sua densidade é tanta que os astrônomos acreditam que esse carbono pode ser cristalino. Isso significa que pelo menos alguma parte do planeta é diamante. Ceres é o corpo espacial de maior massa no cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Isso totaliza quase 1/3 de toda a massa de todo o cinturão. Mas, ao mesmo tempo, Ceres é o menor dos planetas anões. É o único que fica no cinturão de asteroides e também o único que está localizado no interior do Sistema Solar. Os astrônomos às vezes chamam Júpiter de estrela fracassada. O gigante gasoso, de fato, contém muito hélio e hidrogênio, mas sua massa não é suficiente para iniciar uma reação de fusão no núcleo. E é exatamente assim que as estrelas produzem energia. Elas fundem os átomos de hidrogênio sob extrema pressão e calor e criam hélio. No processo, também liberam luz e calor. Júpiter poderia iniciar uma reação nuclear e se tornar uma estrela apenas se tivesse 70 vezes a massa atual. O espaço é completa e assustadoramente silencioso. Isso porque, no vácuo, não há atmosfera e as ondas sonoras precisam de algum meio para viajar. É por isso que mundos com atmosferas, como a Terra, são cheios de barulho. Ao contrário de seus irmãos enormes, os hipotéticos mini buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores do que um átomo. Mesmo assim, apenas uma coisa minúscula teria a massa de 1.000 carros sedãs.
Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros podem ter sido criados logo após o Big Bang. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini-buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. A cada hora, o Sol envia mais energia para a Terra do que nosso planeta usa em um ano. Embora as pessoas agora estejam usando muito mais energia solar do que há uma década, ainda é apenas 0,7% do uso anual de eletricidade no mundo. Pode haver luas orbitando outras. O campo magnético da Terra esconde uma história fascinante. Acontece que ele está ficando mais fraco a cada dia. Na verdade, tem sido assim nos últimos 3.000 anos, e se essa tendência continuar, poderemos ter problemas dentro de um milênio. Qual é o problema? Bem, imagine o seguinte: o norte magnético se torna sul e vice-versa. Uma loucura, não é? Quando isso acontece, o escudo magnético protetor do nosso planeta pode enfraquecer, permitindo que mais raios cósmicos nos atinjam. Essas partículas de alta energia do universo podem causar mau funcionamento eletrônico em nossos satélites e produzir elementos que podem ser prejudiciais para nós. A última vez que ocorreu uma inversão de polaridade foi entre 772.000 e 774.000 anos atrás. Felizmente, a humanidade tem algumas pessoas muito inteligentes que estão investigando a história do campo magnético da Terra. Elas retiram núcleos de sedimentos do fundo do mar e estudam a magnetização dos fósseis para descobrir quando essas inversões ocorreram no passado e quando poderão ocorrer novamente. Outro grupo de pesquisadores está estudando a anomalia do Atlântico Sul, SAA, uma vasta região do campo magnético da Terra que é cerca de 3 vezes mais fraca do que o campo nos polos. Usando dados de vários satélites, eles estão tentando descobrir o que está causando a SAA e como ela pode mudar no futuro. Isso pode nos dar uma ideia de como um campo magnético enfraquecido pode afetar nossos satélites e nosso planeta. É claro que a nossa geração não estará aqui para testemunhar essas mudanças, mas isso nos faz pensar em como seria o planeta de cabeça para baixo. Magneticamente, é claro. Os astrônomos da NASA também anunciaram que, daqui a 4 bilhões de anos, a galáxia da Via Láctea terá um grande brilho. Depois de uma colisão cósmica que vai abalar as coisas. Não estou falando de um pequeno acidente de carro. Estou falando de uma colisão titânica com nossa vizinha galáxia de Andrômeda. A humanidade terá que segurar seu capacete espacial para esse evento, pois o Sol pode ser lançado em uma nova região da galáxia. No entanto, nossa Terra e o Sistema Solar provavelmente não serão seriamente afetados. Parece difícil de acreditar. Então, como é possível? O telescópio espacial Hubble da NASA fez algumas medições rigorosas do movimento de Andrômeda. Embora as galáxias se choquem umas com as outras, as estrelas dentro de cada galáxia estão tão distantes que não colidirão com outras estrelas durante o encontro. Entretanto, as estrelas serão lançadas em órbitas diferentes em torno de seus novos centros galácticos. De acordo com as simulações, nosso sistema solar provavelmente será arremessado para muito mais longe do núcleo galáctico do que é hoje. Deixe seus telescópios de lado, pois não é necessário começar a contar os anos. Esse evento provavelmente está programado para daqui a cerca de 4 bilhões de anos, portanto as chances de presenciá-lo são 0. Saturno está perdendo seus anéis. Felizmente, nós também não estaremos aqui para testemunhar esse triste acontecimento. Aparentemente, os anéis estão sendo puxados para Saturno como uma chuva empoeirada de partículas de gelo, tudo sob a influência do campo magnético de Saturno. De acordo com a pesquisa da NASA, a chuva de anéis está drenando uma quantidade de produtos de água que poderia encher uma piscina olímpica dos anéis de Saturno a cada meia hora. Todo o sistema de anéis provavelmente desaparecerá em 300 milhões de anos. Os cientistas acreditam que devemos nos considerar sortudos por ver o sistema de anéis de Saturno, já que ele parece estar no meio de sua vida útil. Mas se pensarmos dessa forma, que os anéis ao redor dos planetas são todos temporários, há uma chance de termos perdido os sistemas de anéis gigantes de Júpiter, ou os de Urano e Netuno. Atualmente, esses planetas têm apenas anéis finos ao seu redor. Há muito tempo, os cientistas discutem se Saturno foi formado junto com seus anéis ou se o planeta os adquiriu mais tarde. A nova pesquisa favorece o segundo cenário.
indicando que é improvável que eles tenham mais de 100 milhões de anos, enquanto o próprio Saturno tem cerca de 4,5 bilhões de anos. O que fez com que os anéis aparecessem? Bem, existem algumas teorias. Uma delas sugere que os anéis podem ter se formado quando pequenas luas geladas em órbita ao redor de Saturno colidiram, talvez porque suas órbitas tenham sido bagunçadas por um puxão gravitacional de um asteroide ou cometa que passava. Quem sabe como será a aparência dos seres humanos no futuro? É improvável que vejamos grandes mudanças em nosso tempo de vida, mas vamos fazer uma viagem ao futuro e refletir sobre o que poderemos nos tornar. Será que nos tornaremos ciborgues com todos os tipos de implantes de máquinas legais? Ou talvez nos tornemos uma espécie híbrida de seres biológicos e artificiais? Para entender nossa evolução futura, precisamos dar uma olhada em nosso passado. Há 1 milhão de anos, o Homo sapiens nem sequer existia. No entanto, havia algumas outras espécies semelhantes, como o Neandertal. Avançando para os dias de hoje, os seres humanos se tornaram mais altos e mais robustos. Talvez, no futuro, fiquemos menores para economizar energia, já que a previsão é de que nosso planeta ficará cada vez mais cheio. Por falar em planetas lotados, viver nessas novas condições significa que temos que nos adaptar e rápido. Estamos constantemente interagindo com muitas pessoas e lembrar nomes está se tornando uma habilidade crucial. Felizmente, a tecnologia pode nos ajudar com implantes cerebrais que melhorarão nossa memória. No futuro, também poderemos ter tecnologias mais perceptíveis como parte de nossa aparência. Imagine ter um olho artificial com uma câmera que pode ler diferentes frequências de luz. Embora a previsão de 1 milhão de anos no futuro seja pura especulação, podemos usar a bioinformática para fazer algumas previsões sobre o futuro imediato. As tendências demográficas sugerem que as áreas urbanas se tornarão mais diversificadas geneticamente, enquanto as áreas rurais se tornarão menos diversificadas. E quanto ao espaço? Se acabarmos colonizando Marte, nossos corpos poderão mudar devido à baixa gravidade. Talvez tenhamos braços e pernas mais longos ou até mesmo pelos corporais isolantes, como nossos primos neandertais. No futuro, nossa Lua também testemunhará algumas mudanças drásticas. Nós sentiremos falta dela. Em cerca de 5 bilhões de anos, as coisas ficarão realmente interessantes nesse canto do universo. Por enquanto, o Sol está relaxando em sua fase principal, apenas queimando hidrogênio como ninguém mais no mundo. No futuro, durante a fase de gigante vermelha, o Sol vai inchar como um balão até que sua atmosfera se estenda e engula nossas amadas Terra e Lua. Nosso satélite natural, que já está se afastando da Terra, vai se deformar sob a influência do Sol. Sua órbita ficará toda distorcida e ele acabará mais próximo da Terra durante a fase de lua nova do que durante a lua cheia. E essa não é a pior parte. Se deixada sozinha, a Lua continuaria a se afastar da Terra até precisar de quase 50 dias para nos orbitar. À medida que o Sol continua sua própria jornada, sua atmosfera se arrastará sobre a Lua e fará com que sua órbita decaia. Por fim, a Lua será despedaçada em um impressionante anel de detritos que circundará a Terra. Estamos falando de todas as suas montanhas, crateras e até mesmo das pegadas e bandeiras que deixamos lá, tudo espalhado pelo campo de detritos. Há uma chance de que o Sol perca massa suficiente para poupar a Terra e a Lua da aniquilação total. Se tivermos muita sorte, o Sol perderá 20% de sua massa e estaremos sãos e salvos. No momento, tudo não passa de teoria, pois ainda não vimos uma estrela gigante vermelha durante essa fase. O próprio universo também pode ficar completamente escuro um dia. Os cientistas não conseguem prever isso com certeza absoluta, mas podem fazer algumas suposições fundamentadas. No momento, nosso universo tem 13,77 bilhões de anos e ainda está produzindo novas estrelas à torto e à direito. Disse que, eventualmente, após cerca de 1 trilhão de anos, a última estrela nascerá. Essa estrela final será um tipo pequeno, uma anã vermelha com apenas uma fração do tamanho do nosso Sol. Essas estrelas são campeãs em viver vidas longas, bebendo lentamente hidrogênio para manter suas reações de fusão, mas nem mesmo elas podem durar para sempre. Se avançarmos cerca de 100 trilhões de anos, a última luz se apagará. O universo ficará escuro e solitário, mas felizmente não estaremos aqui para ver tudo desaparecer.
Castelos eram lugares frios em tempos passados. As pedras pareciam irradiar o frio do inverno. Esta é uma razão prática pela qual tapeçarias eram penduradas nas paredes dos castelos, para ajudar a manter a temperatura interna. Mas não poderia ser pendurada qualquer coisa velha nas paredes dos castelos. Precisava ser bonita, heróica, com um forte fator uau. Os antigos gregos penduravam tapeçaria nas paredes de seu castelo do céu, gloriosas tapeçarias tecidas com estrelas. Todas as 48 constelações do hemisfério norte foram projetadas e nomeadas pelos gregos. A história de Andrômeda é uma dessas tapeçarias. Tecido de 7 constelações espalhadas por todo o céu de outono, a história contém observações astronômicas detalhadas preservadas com destaques na tapeçaria do céu. Começa com a constelação de Cassiopeia, rainha do reino mais antigo da África, Etiópia. Quando a constelação da Cassiopeia está no horizonte, parece uma escada subindo para a Via Láctea. Acredita-se que as pirâmides de degraus ao redor do mundo tenham sido inspiradas na constelação de Cassiopeia. De qualquer forma, Cassiopeia é uma bela constelação que indica que a rainha Cassiopeia também era uma bela mulher. Ela era bonita, mas também vaidosa, desencadeando toda uma ação dramática. Cassiopeia pode ser encontrada no céu noturno, em frente à Ursa Maior da estrela polar. Assim como a Ursa Maior, Cassiopeia circunda a estrela polar e é uma constelação circumpolar. Uma supernova foi observada em Cassiopeia por volta de 1680, no tempo da Terra, com Cassiopeia A tendo ocorrido cerca de 11 mil anos antes. O satélite de raios-x Chandra registrou recentemente uma fotografia extraordinária deste remanescente de supernova, mostrando os elementos enxofre, cálcio, silício e ferro em meio aos raios-x de alta intensidade da nuvem em expansão. O marido de Cassiopeia também é uma constelação circumpolar, uma menor e sombria chamada Cefeu. Ele tinha seu próprio reino. Uma fusão de impérios através de casamentos sempre foi comum ao longo da história. Cefeu era um rei da Fenícia. Havia muitos reis da Fenícia no tempo em que a Fenícia era apenas uma coleção de cidades-estado ao longo da costa ocidental do mar Mediterrâneo. Cefeu pode ser encontrada na área entre Cassiopeia e a estrela polar. A constelação de Cefeu é importante para os astrônomos. É onde Henrietta Swan Leavitt descobriu estrelas variáveis que pulsavam em intervalos regulares. A taxa de pulsação da estrela indica o verdadeiro brilho da estrela, permitindo uma medição segura da distância até ela. A descoberta de estrelas variáveis cefeidas foi um grande avanço para a astronomia no início do século XX. Cefeu e Cassiopeia tiveram uma filha, Andrômeda, também uma beleza notável, o que resultou em uma grande confusão. Parece que um dia Cassiopeia estava se gabando da beleza dela e de sua filha Andrômeda. Somos mais bonitas do que qualquer outra mulher em todo o mundo. Tal pretensão pode ser perdoada vinda de uma rainha, mas Cassiopeia foi ainda mais longe e ultrapassou todos os limites possíveis. Na verdade, somos mais bonitas do que qualquer uma das Nereidas. As Nereidas eram ninfas do mar da mitologia grega, filhas do oceano. Famosas por sua beleza e bondade para com os marinheiros, as Nereidas, todas as 50, se ofenderam por terem sido diminuídas, desdenhadas por uma mera mulher mortal. Cassiopeia teve que ser punida por exceder os limites da ordem civil. Por sua vaidade excessiva, ela transgrediu além dos limites da natureza, e uma punição não natural foi infligida a todo o reino da Etiópia. Um monstro do fundo do oceano, a constelação de Cetus, começou a devastar as aldeias costeiras da Etiópia, bem como os navios de pesca de lá. Apropriadamente, Cetus é uma constelação do hemisfério celestial sul. A quarta maior em área de todo o céu, Cetus nada em uma parte escura do céu chamada oceano, com apenas sua cabeça subindo acima do equador celeste. Esta parte do céu contém várias constelações com temas aquáticos: peixes, aquário, o portador da água e Erídano, o rio. Mais de 50 exoplanetas foram descobertos em Cetus. Pode apostar que o telescópio espacial James Webb terá um dia de campo analisando os espectros das atmosferas desses planetas em busca de sinais de vida. Enquanto isso, a rainha Cassiopeia e o rei Cefeu precisavam fazer algo para enfrentar o monstro que devastava as costas da Etiópia. Eles consultaram um oráculo, fazendo outra invasão além do reino da razão e da natureza. Diga-nos, oráculo, o que podemos fazer para impedir que o monstro destrua nosso reino? Este monstro não é um flagelo normal da natureza. Uma ofensa foi cometida contra os reinos superiores, e este é o castigo. O monstro não pode ser parado por nenhum meio normal. Apenas um sacrifício humano do ser mais nobre pode aplacar a besta. Um erro leva a outro.
A pessoa mais nobre do reino, é claro, era a princesa Andrômeda. De acordo com o comando de seu pai e o consentimento, ou talvez uma sugestão de sua mãe, Andrômeda foi acorrentada a uma rocha no mar. Ela é o sacrifício humano que seus pais esperavam que salvasse o reino. Uau! Tadã! Aí vem o herói grego para salvar o dia, acabar com o sacrifício humano e transformar Cetus em pedra. Perseu. De onde surgiu Perseu? Segundo a lenda, das Hébridas. Perseu foi para as Hébridas em busca da Górgona Medusa. O alcance geológico desta tapeçaria é incrível. As Hébridas são um arquipélago de ilhas rochosas na costa oeste da Escócia. Era impossível navegar mais longe. Elas ficavam no fim do mundo. Perseu não teve que navegar para as Hébridas. Ele voou em um par de sandálias aladas. Muito bem, Perseu. Medusa foi uma das maiores vilãs de todos os tempos. Um olhar para Medusa era tão aterrorizante que o petrificaria. Literalmente o transformaria em pedra. A missão de Perseu era uma missão fatal. Então, o que nosso herói fez? Em vez de olhar para Medusa, Perseu usou o princípio científico da reflexão. Ele matou Medusa, usando o reflexo dela em seu escudo polido. Em nossa tapeçaria estrelada, Perseu é retratado segurando a cabeça decepada de Medusa. No céu noturno, um olho na cabeça da Medusa abre e fecha e abre novamente. Os astrônomos árabes chamaram a estrela de Algol. Algol é uma estrela dupla eclipsante. Uma estrela é brilhante, a outra nem tanto. À medida que a estrela mais escura orbita a brilhante, ela passa na frente da brilhante, eclipsando-a, e o olho se fecha. Como a estrela fraca leva 2 dias, 20 horas e 49 minutos para orbitar a estrela brilhante, o olho na cabeça da Medusa se abre mais ou menos a cada dia e meio. A constelação de Perseu fica imediatamente abaixo de Cassiopeia, e os observadores do céu rapidamente olham para ver se algo está eclipsada, se o olho de Medusa está aberto ou fechado. Perseu voou de volta das Hébridas acompanhado de Pégaso, o cavalo alado. A parte central de Pégaso é um grande quadrado composto por 4 estrelas. À medida que a Terra gira em torno do Sol, o grande quadrado fica bem no centro do céu noturno no outono. No verão, o triângulo de verão de Vega, Deneb e Altair ficam no centro do céu noturno. Na primavera é Léo, o leão, e no inverno é Orion, o caçador. Estas são as paredes do castelo no céu, e todas têm maravilhosas tapeçarias que as adornam. A constelação de Andrômeda compartilha uma estrela chamada Alpheratz com Pégaso. É um dos cantos do grande quadrado, então parece que Andrômeda pode estar andando em Pégaso. Sua coroa, lembre-se de que ela é uma princesa, está flutuando nas proximidades. M31, a galáxia de Andrômeda. Para ver a M31, atravesse os cantos do grande quadrado da estrela mais baixa até a mais alta, e depois vá um pouco mais longe para ver a galáxia de Andrômeda. Certifique-se de espreitar pelo canto dos olhos. Chama-se visão desviada. Os cantos dos olhos são mais sensíveis à luz, então você poderá ver a enorme galáxia espiral a 2,5 milhões de anos-luz de distância, com uma mancha de luz 1,5 vezes maior que a lua cheia. Perseu não entra para o sacrifício humano, então ele o interrompe e salva Andrômeda, expondo Cetus ao olhar de Medusa. E aqui encontramos a segunda variável eclipsante em nossa tapeçaria do céu, Mira, a estrela do coração de Cetus, o monstro marinho. Mira, de onde tiramos a palavra inglesa mirror, tão adequada a uma história sobre a beleza fútil, é uma estrela dupla eclipsante. A estrela fraca que orbita a estrela brilhante é uma anã branca, que não é brilhante o suficiente para ser vista a olho nu. O efeito é que o coração de Cetus desliga. Mira é eclipsado e desaparece. Este ciclo se repete a cada 332 dias. Nossa fabulosa tapeçaria de estrelas tem as únicas 2 estrelas binárias eclipsantes visíveis a olho nu, a galáxia espiral mais próxima e um herói que não gosta de sacrifício humano e usa o princípio científico da reflexão para frustrar monstros mitológicos. Uau! Eu também gostaria de ter uma dessas pendurada no meu castelo. Quando você olha para o céu noturno, parece que não há muita coisa acontecendo lá em cima e que as estrelas sempre brilham no mesmo lugar. Por milhares de anos, os pesquisadores seguiram a ideia de que as luzes no céu eram imutáveis. Os marinheiros guiavam seus navios usando padrões estelares fixos. Há também os contornos exatos das constelações que observamos hoje, e os astrônomos as identificaram há muito tempo. Parece impossível que um dia acordemos e simplesmente não consigamos mais ver algumas estrelas. Ou será que não?
Uma equipe de pesquisadores, a Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations, VASCO, estudou o céu para verificar como estão as coisas com as estrelas. Os astrônomos obtiveram os dados da Gaia, a Agência Espacial Europeia, e compararam as informações de 70 anos atrás com as de hoje para ver como o céu mudou. Para fazer o teste corretamente, eles tiveram que usar telescópios modernos e antigos. E algo realmente interessante aconteceu lá em cima. Mais de 700 estrelas dos mapas antigos estavam faltando. Se uma estrela desaparece, várias teorias podem funcionar. Mas é mais difícil quando centenas delas desaparecem ao mesmo tempo. Será que os dados estavam errados ou essas estrelas eram muito fracas para serem detectadas? Não, eles rapidamente eliminaram essa opção porque essas estrelas claramente faziam parte de suas observações anteriores. Portanto, a primeira coisa que vem à mente quando se fala sobre como as estrelas desaparecem é que elas chegaram ao ponto em que terminaram suas vidas. Podemos ter as estrelas mais massivas de todas, e estamos falando daquelas que são muito mais pesadas que o nosso Sol, e elas passam por mudanças repentinas quando chegam ao fim, o que também chamamos de supernova. É uma explosão poderosa que depois brilha por muitos e muitos meses, e ainda é visível mesmo a centenas de milhões de anos-luz de distância. Mas esse é o ponto. Você vê os traços, ao contrário daqui. Essa poderia ser uma supernova fracassada? Isso significa que talvez uma delas tenha entrado em colapso, mas se transformou em um buraco negro e consumiu os restos de dentro para fora sem causar uma explosão poderosa. Mas ninguém mencionou nenhum sinal de que um buraco negro estivesse ativo em qualquer lugar próximo a essas estrelas. E se as estrelas tivessem se tornado menos visíveis por causa da poeira ou do gás ao redor delas? Isso é algo que pode acontecer facilmente, pois a poeira e o gás interestelares bloqueiam nossa visão de objetos distantes. No entanto, não foram encontrados vestígios de concentrações excepcionalmente altas de poeira ou gás. Nada os destruiu também. Os pesquisadores teriam visto vestígios se algo assim tivesse acontecido. Além disso, essas estrelas desaparecidas não estavam todas na mesma área, o que significa que provavelmente não houve apenas uma coisa fatal que fez com que todas elas desaparecessem. Além disso, as estrelas não estavam no mesmo estágio de suas vidas, portanto, não é possível que todas estivessem acidentalmente perto de seu fim. Elas não eram particularmente velhas ou jovens, e estavam em diferentes níveis de tamanho e brilho. Em alguns momentos, até parecia que essas estrelas não haviam desaparecido por causa de alguns eventos naturais. Talvez fosse algo relacionado a outras civilizações que poderiam estar em algum lugar no espaço. Talvez essa seja uma das maneiras de procurá-las. Poderíamos nos deparar com algumas civilizações secretas de outros planetas se observássemos cuidadosamente o comportamento das estrelas, especialmente aquelas que não conseguimos explicar. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com as estrelas desaparecidas. E, infelizmente, no momento, tudo que temos são essas teorias. Mas você precisa admitir que elas são legais. Talvez seja apenas um tipo de pós-brilho óptico causado por explosões de raios gama ou talvez até mesmo por explosões rápidas de rádio. As explosões rápidas de rádio são pulsos poderosos de ondas de rádio. Elas podem liberar mais energia em alguns milésimos de segundo do que o nosso Sol gigante libera em quase 100 anos. Ainda não entendemos realmente como essas erupções de energia funcionam. Portanto, não sabemos o que elas podem fazer. Mas ainda assim, centenas de estrelas aproximadamente ao mesmo tempo? Há entre 100 e 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Portanto, provavelmente veremos algumas delas desaparecerem também. Com sorte, entenderemos melhor por que essas coisas podem acontecer. É claro que os cientistas não têm certeza desse número, pois não podemos ver todas as estrelas da Via Láctea estando aqui no nosso planeta natal. Algumas são muito fracas, outras estão muito distantes ou até mesmo escondidas por poeira ou gás, mas eles presumem esses números com base no tamanho, na forma e na massa provável da Via Láctea. E entre os bilhões de estrelas, há pouco mais de 9.000 delas que podemos ver a olho nu. Se quiser ver mais, você precisa de um bom telescópio, que revelará as mais fracas que seus olhos não conseguem discernir. Muitas das estrelas que vemos no céu noturno provavelmente não estão mais vivas. As estrelas são bolas gigantes de gás que produzem luz e calor por meio da fusão nuclear. Entretanto, as estrelas também têm uma vida útil limitada e, eventualmente, ficam sem combustível e param de brilhar. Quando uma estrela passa, ela pode se tornar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, dependendo do seu tamanho.
Os cientistas descobriram que algumas das estrelas que vemos no céu noturno são velhas demais para ainda estarem brilhando. Isso significa que elas podem ter se apagado, mas ainda estamos vendo sua luz, porque ela leva muito tempo para chegar até nós. Na verdade, podemos estar olhando para o passado quando olhamos para as estrelas. Dê uma olhada em todas as estrelas que você pode ver com seus próprios olhos. Elas estão a cerca de 4.000 anos-luz de nós. Isso significa que o que estamos vendo são estrelas que surgiram há 4.000 anos. A maioria das estrelas que conhecemos existe dentro de galáxias, que são coleções maciças de estrelas, gás e poeira mantidas juntas pela gravidade. Ainda assim, há grandes áreas de espaço vazio entre as galáxias. E a pergunta é, elas poderiam ter estrelas? Parece que essas áreas do espaço não estão completamente vazias. Ainda há um pouco de gás e poeira, bem como matéria escura, que é um tipo de matéria que não podemos ver, mas sabemos que existe por causa de seus efeitos gravitacionais em outros objetos. Os cientistas descobriram até mesmo algumas estrelas isoladas nessas áreas do espaço. Essas estrelas não se formaram ali. Elas foram parar lá por acidente, o que significa que provavelmente foram ejetadas de suas galáxias por forças gravitacionais ou colisões com outros objetos. E pode haver mais dessas estrelas do que imaginamos, mas elas são simplesmente muito fracas para serem vistas da Terra. As estrelas não cintilam de fato. O que acontece é que nós as vemos assim da Terra. Parece que elas piscam por causa da atmosfera turbulenta do nosso planeta. A luz de uma estrela precisa passar por muitas camadas da atmosfera. Nem todas as camadas são igualmente densas, o que faz com que a luz seja ligeiramente desviada e mude de cor e intensidade. Há uma estrela chamada Sirius que às vezes brilha, cintila e pisca tanto que algumas pessoas até tendem a dizer que se trata de algo extraterrestre. Isso se deve ao fato de que Sirius é muito brilhante e geralmente está baixa no horizonte, o que significa que ela experimenta mais desses efeitos especiais da atmosfera da Terra. Quando no espaço, os astrônomos e astronautas que observam as estrelas de lá não as veem cintilando. Ei, quer ouvir algo legal? Eu, você, seus amigos, o resto da humanidade, somos todos feitos de poeira estelar. Os elementos que compõem os corpos humanos e toda a vida na Terra foram formados no interior das estrelas. Os blocos de construção da vida, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, foram criados no interior das estrelas e acabaram sendo liberados no espaço quando as estrelas desapareceram. Esses elementos então se tornaram parte de novas estrelas, planetas e, por fim, da vida na Terra. O ferro em nosso sangue foi criado nos núcleos das supernovas, que são explosões maciças que ocorrem quando as estrelas se apagam. Alguns dizem que até mesmo o cálcio em nossos dentes e ossos provavelmente vem de estrelas em explosão. O oxigênio em nossos pulmões foi criado nos núcleos de estrelas maciças antes de ser liberado no espaço por meio de supernovas. Me faz um favor? Tente imaginar a primeira vez que você foi acampar. Talvez tenha sido com seus pais, talvez tenha sido em uma excursão com seus colegas de escola. Independentemente disso, tente imaginar, ou se lembrar, de como se sentiu quando o dia estava chegando ao fim. O sol já se pôs, mas ainda há alguma luz lá fora. Digamos que você estivesse deitado, tentando descansar um pouco. Qual é a primeira coisa que se lembra de ter visto ao olhar para cima? Se você for como eu, provavelmente foi o grande número de estrelas piscando à sua frente. Essas estrelas, a maioria das quais você pode ver sem nenhum dispositivo sofisticado, fazem parte da Via Láctea. Acredite ou não, nossa incrível galáxia é quase tão antiga quanto o próprio universo. Apesar da idade, ela também é um lugar muito agradável para se estar. A Via Láctea é como um berçário cósmico, onde nascem novas estrelas. E olha, ela abriga alguns dos lugares mais fascinantes. Pelo menos pelo que podemos ver nas fotos. Veja Mystic Mountain, uma área na nebulosa de Carina. Aqui, as coisas estão sempre fazendo splash e cheias de energia. Isso se deve ao fato de as colunas de gás colapsarem e criarem jatos opostos malucos que são lançados como acrobatas em um circo. É como um movimento característico das estrelas que estão nascendo, sabe? E se você der uma olhada nesta imagem incrível, verá os elementos dando um show de cores. O azul representa o oxigênio, o verde é o hidrogênio e o nitrogênio, e o vermelho é o enxofre escaldante. Pronto para a próxima parada em nosso passeio pela Via Láctea?
Dê uma olhada nessas enormes e retorcidas nuvens de poeira interestelar e gás no centro da M16, também conhecida como Nebulosa da Águia. Temos os super legais pilares da criação, que são como colunas imponentes onde estrelas novinhas em folha gostam de se esconder e relaxar. Sei que essa não é a primeira vez que o telescópio Hubble captura essa visão épica, mas acredite, é a imagem mais detalhada e alucinante até agora. Os pilares estão recebendo uma chuva de luz ultravioleta extremamente quente de um grupo de estrelas jovens que estão fora do quadro. Essas superestrelas estelares estão, na verdade, fazendo com que as torres de poeira e gás sejam gradualmente desgastadas por seus ventos fortes. Prepare-se também para os números. Esses pilares da criação se estendem por cerca de 4 a 5 anos-luz. Sim, parece grande, mas no grande esquema das coisas, eles são como os irmãos mais novos e fofos da Nebulosa da Águia, que se estende por impressionantes 55 anos-luz. A nebulosa foi vista pela primeira vez em 1745 por um incrível astrônomo suíço e está a cerca de 7.000 anos-luz de distância de nossa humilde residência, na constelação de Serpens. Mas aqui está a parte peculiar. Por mais produtivo que possa parecer, a atividade de formação de estrelas da Via Láctea é bastante rara quando comparada a outras galáxias. Os astrônomos notaram que o ritmo de nascimento de estrelas está realmente caindo e estão ansiosos para descobrir o motivo. Mas antes de mergulharmos nesse estranho fenômeno, vamos ver como as estrelas surgem. É difícil sabermos com certeza daqui de baixo. O que podemos obter sobre o ciclo de vida de uma estrela vem da observação das que se encontram em nossa Via Láctea local. As estrelas são formadas em nuvens mais frias de gás e poeira chamadas nebulosas. Essas áreas são bastante comuns na maioria das galáxias. Essas nebulosas têm baixas temperaturas, que são cruciais para que o gás hidrogênio se una. À medida que o aglomerado reúne mais gás, ele causa movimento, que por sua vez gera energia. Quando mais gás colide com o aglomerado já formado, toda essa energia se transforma em calor. Isso continua até que a temperatura aumente consideravelmente, provocando o nascimento de uma estrela. O período mais seguro da vida de uma estrela também é conhecido como sua sequência principal. Vou poupá-lo da aula de química, mas durante esse período, a estrela produz calor e radiação. É por causa da radiação que há pressão em torno de uma estrela, e também é essa a razão da maior parte da luz encontrada em determinada galáxia. Agora, vamos falar sobre o tamanho das estrelas. Quanto maior a estrela, mais rapidamente ela consome seu combustível. Essas estrelas maciças são as mais brilhantes, emitindo luz UV de alta energia. Por outro lado, as brilhantes de menor massa vivem mais tempo, apesar de não serem tão brilhantes quanto suas irmãs maiores. Há uma variedade de tamanhos de estrelas na maioria das galáxias que podemos ver aqui de baixo. Algumas estrelas têm 0,1% do tamanho do Sol, enquanto outras têm 10 vezes a sua massa. Quando o combustível de uma estrela acaba, ela dá as boas-vindas ao seu grande finale e se transforma em uma estrela desbotada. Estrelas com o mesmo tamanho do Sol ou menores não conseguem mais produzir radiação nesse estágio. A gravidade assume o controle, fazendo com que sua matéria se estabeleça em uma anã branca. Para estrelas maiores, a linha do tempo muda um pouco. Elas também entram em colapso, mas há muito mais material queimando e também está mais quente lá dentro. Esse colapso cria um núcleo mais forte. Quando todas as partes internas da estrela estão prontas, as camadas externas entram em colapso em um instante. O núcleo é atingido quase à velocidade da luz. É um evento impressionante e explosivo chamado de supernova. O material explodido torna-se a base para futuras estrelas. Ele também deixa para trás um buraco negro. Agora que sabemos um pouco sobre a vida de uma estrela, vamos tentar analisar cada geração, se você quiser chamá-las assim. As estrelas não surgem constantemente na mesma velocidade. Atualmente, o universo está fabricando apenas cerca de 1/9 do número de estrelas em comparação com seus dias de glória de formação de estrelas, que ocorreram há cerca de 10 bilhões de anos. Um estudo nos deu uma visão da história da formação de estrelas. Para escrevê-lo, 2 cientistas se uniram para reunir uma tonelada de dados sobre galáxias. Eles classificaram essas galáxias com base na distância em que elas estavam.
Com isso, puderam rastrear como o brilho das galáxias mudou ao longo da vida do universo. Como as estrelas emitem a maior parte da luz de uma galáxia, eles puderam usar esse brilho para descobrir quantas estrelas estavam se formando usando uma matemática sofisticada. Suas descobertas confirmaram que a formação de estrelas era bastante fraca quando o universo era jovem. Mas quando o gás começou a se acumular nas galáxias, BOOM! A formação de estrelas disparou até cerca de 10, 11 bilhões de anos atrás, quando atingiu seu pico. Depois disso, a formação de estrelas despencou. No universo observável de hoje, ela caiu muito. Isso significa que cerca de 50% das estrelas que vemos hoje nasceram nos primeiros 5 bilhões de anos após o Big Bang. Apenas um quarto se formou nos últimos 6 bilhões de anos. Então, o que está causando essa mudança cósmica? Bem, os cientistas acreditam que tudo se deve ao gás frio de que as estrelas precisam quando nascem. Quando as galáxias se formam, o gás se concentra em seu interior, levando a uma extravagância na formação de estrelas. Mas, em seguida, o gás se esgota rapidamente, à medida que as estrelas se apagam. Quando as supernovas entram em ação, elas explodem esse gás tão necessário para a futura formação de estrelas. Além disso, elas também alteram a química desse gás. Essa informação crucial pode ser o ponto de partida para o declínio da formação de estrelas que vemos hoje. Os cientistas ainda não sabem ao certo por que esse gás se torna inútil. Para começar, as galáxias também são bastante complexas. Há todos os tipos de forças envolvidas na manutenção de seu equilíbrio. Por exemplo, quando uma supernova explode, as ondas de choque podem, às vezes, causar turbulência e aglomeração do gás, provocando o nascimento de novas estrelas. No entanto, se a supernova for muito violenta, ela pode explodir esse mesmo gás para fora da galáxia. Sem gás na área, há pouca ou nenhuma chance de formação de uma nova estrela. O que o futuro nos reserva? Alguns cientistas não conseguem deixar de imaginar o que pode acontecer se não surgirem novas estrelas. O universo poderia estar simplesmente repleto de buracos negros e estrelas em extinção. Os sistemas solares se tornariam inóspitos à medida que suas estrelas perdessem energia, e esses buracos negros vorazes poderiam devorar qualquer material que restasse. Por mais sombrio que pareça, é preciso admitir que se trata de um conceito que surpreende. Felizmente, não precisamos nos preocupar com a possibilidade disso acontecer tão cedo. O universo tem incríveis 13,7 bilhões de anos. Mas não se espera que a era da escuridão comece até algum momento bem mais distante no futuro. Mas ei, esse é apenas um dos possíveis resultados do declínio na formação de estrelas. Quem sabe que outras possibilidades malucas o universo reserva? Ninguém vai ouvir seu choro no espaço, ou algo assim. Todos nós já ouvimos essa frase famosa e arrepiante. E é realmente verdade. O espaço, em sua maior parte, consiste em um nada gigante. Há muito, você sabe, vazio ali. Mas isso não significa que não haja sons. Na verdade, existem muitos deles, e alguns podem até fazer você se arrepiar. Vamos dar uma olhada nos mais assustadores que vêm lá de fora. Em primeiro lugar, como eles são registrados? O som é apenas a vibração da emissão das moléculas. Quando você grita, faz com que elas sejam empurradas furiosamente até chegarem ao ouvido do interlocutor. Então essas vibrações são transmitidas ao cérebro, reconhecidas como algo pelo qual você pode precisar se desculpar. Em outras palavras, para ouvir algo precisamos de moléculas. E é aí que as coisas se complicam. Não há nenhuma delas no espaço. O universo inteiro consiste quase completamente em vácuo. Não é um Hoover, é um nada absoluto. No entanto, os magos da NASA ainda gravam sons espaciais de alguma forma. Como eles fazem isso? O problema é que existem alguns tipos de ondas que não se importam com as moléculas. Nós, pessoas comuns, não podemos percebê-las sem alguns dispositivos especiais. Elas incluem, por exemplo, as de rádio. Vamos precisar de um aparelho ou algo parecido para reconhecê-las. E é exatamente isso que os satélites da Agência Espacial Americana fazem. Captam as de rádio aleatórias. Graças a eles, podemos descobrir como diferentes corpos cósmicos soam. Esses satélites registram uma variedade de ondas, flutuações de plasmas, campos magnéticos e outras coisas. Então, os cientistas da NASA transformam tudo em trilhas sonoras normais. E algumas soam bastante assustadoras, para dizer o mínimo. Vamos pegar nosso campo magnético, por exemplo. Ele envolve nosso planeta como um escudo invisível, protegendo-nos de todo tipo de maldade, como radiação ou ventos solares.
Ao mesmo tempo, não podemos vê-lo, nem senti-lo, nem ouvi-lo. Ops, o último está desatualizado. Cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca pegaram ondas magnéticas registradas pelo satélite ESA Swarm e as converteram em uma faixa de áudio. O resultado foi bastante assustador. Para ser sincero, parece mais uma entidade estranha perseguindo alguém no meio da noite. E se você se lembra dos mapas do campo magnético da Terra, começa a aparecer como uma aranha rastejando perto. Brrr. E este não é o primeiro som estranho que captamos na Terra. Recentemente pegamos outra emissão de rádio do espaço. Os cientistas descobriram que o sinal repetido veio de algum lugar muito distante, tipo bilhões de anos-luz de distância de nós. Rajadas rápidas de rádio geralmente não duravam mais do que alguns milissegundos, mas essa era a única. Durou cerca de 3 segundos, basicamente milhares de vezes mais do que o normal. E ao mesmo tempo, o sinal era muito preciso, tanto que os cientistas até o compararam a um batimento cardíaco. Eles acreditam que é causado por pulsares ou estrelas de nêutrons. Uma vez, Nikola Tesla identificou algo semelhante, mas infelizmente naquela época coisas como pulsares não eram conhecidas. Então Tesla tinha certeza de que havia capturado uma mensagem de alguma vida extraterrestre. Pena que a verdade acabou sendo muito mais chata. Mas vamos passar da Terra para a Lua. Em 1969, os astronautas da missão Apollo 10, a espaçonave que fez o teste final de voo para o nosso satélite natural, passaram por sua superfície. E então pegaram alguns sinais estranhos vindos do lado escuro da Lua, aquele que nunca vemos porque ela está travada para nós. O som era tão estranho que os caras lá em cima nem tinham certeza se deveriam reportá-lo à NASA. Eles temiam que não fossem levados a sério e talvez até mesmo impedidos de participar das próximas missões espaciais. Aqui está o que parecia. Mas, de acordo com a Agência Espacial Americana, não é uma música extraterrestre assustadora. Podem ser apenas algumas ondas de rádio que colidiram devido à sua proximidade. Ainda assim, os astronautas que ouviram pela primeira vez provavelmente se sentiram um pouco assustados. Vamos para os outros planetas. 40 anos atrás, os pesquisadores exploraram ativamente a superfície de Vênus. Eles enviaram até 10 sondas para lá, que deveriam capturar gravações de áudio e vídeo da superfície. Agora sabemos como soa o planeta que poderia facilmente nos destruir em qualquer tentativa de chegar perto dele. Horripilante. E você não esperaria mais nada daquele que é o mais perigoso do sistema solar. Infelizmente, Vênus é ainda mais tóxico do que o usuário médio do Twitter, então essas sondagens não duraram muito. Elas heroicamente chegaram ao planeta e logo enguiçaram. O próximo é Júpiter. Este gigante do espaço, 11 vezes maior que a Terra, nunca deixa de nos assustar. Uma das sondas da NASA, Juno, voa em torno dele a cada poucas semanas. Ela está se movendo a uma velocidade tremenda, 210 mil km por hora. Um dia, Juno captou um dos sinais invisíveis mais fortes que já havia encontrado. Esse foi o ponto em que o louco vento solar entrou em conflito com o campo magnético de Júpiter. Meio que pareceu como um boom cósmico. O som original durou 2 horas, mas foi compactado para alguns segundos. Na verdade, soa mais como uma colisão de uma onda do mar com uma rocha. Mas aqui, em termos de horror, Júpiter surpreendentemente perde para uma de suas pequenas luas, Ganímedes. Em 2021, a sonda espacial Galileu passou por lá, e durante o voo recebeu uma gravação bastante estranha, como radiação de satélite. E não está claro se lembra um dia ensolarado e aconchegante na selva, ou milhares de morcegos esperando por você durante a noite. O seguinte é Saturno. Esse sinal foi capturado pela Estação Interplanetária Automática Cassini-Huygens, lançada ao espaço em 1997. Ao passar pelo Planeta dos Anéis, a Cassini gravou algo bastante assustador. Esse grito aterrorizante de milhares de almas é a reprodução, na verdade, de apenas algumas ondas de rádio, e não são muito diferentes dos sons que as auroras emitem na Terra. Um pouco mais tarde, a Cassini recebeu outra gravação, os barulhos produzidos por raios e trovoadas em Saturno. Eles soam bem interessantes também, tipo como estourar pipoca ou um contador Geiger, certo? Mas isso é só porque esses relâmpagos têm uma frequência louca.
passando do sistema solar para o espaço sideral. A famosa Voyager 1 foi lançada em 1977 e continua a nos enviar dados, mesmo 40 anos após sua partida. Em 2012, deixou o sistema solar e entrou no espaço interestelar. E então, ao abandonar sua casa, detectou o ruído de ondas de plasma. A gravação original durou 7 meses, mas felizmente os cientistas sentiram pena de nós e reduziram para 12 segundos. Não é realmente estranho, mas ainda assim meio perturbador. E embora pareça que nada pode vencer os horrores de Saturno, vamos terminar este torneio com um dos objetos mais assustadores do universo: um buraco negro. Esse som foi registrado pelo Telescópio Espacial Chandra. Enquanto estudava um aglomerado de galáxias na constelação de Perseu, ele descobriu algo estranho. Alguns movimentos ondulantes surgem do centro do aglomerado e se espalham em todas as direções, como círculos na água. Os cientistas sugeriram que foi causado por um buraco negro supermassivo. O problema é que os buracos negros nem sempre devoram objetos espaciais inteiramente. Às vezes, eles meio que os cospem. Isso causa vibrações de gases, que podemos converter em trilhas sonoras. O interessante é que a oscilação de cada uma dessas ondas dura cerca de 10 milhões de anos. Você está apenas ouvindo uma gravação muito acelerada. Os cientistas reduziram o atraso entre as oscilações em cerca de 144 quatrilhões de vezes. Então vamos dar uma olhada. Este é provavelmente o ruído mais estranho de toda a lista. Nada muito alto ou selvagem, mas há algo sombrio e perturbador nisso. Esses foram sons espaciais mais amedrontadores já capturados pela NASA. Para ser justo, a maioria deles parece apavorante simplesmente porque são ondas de rádio, mas ainda é divertido tomar um susto às vezes. Imagine uma bola de basquete girando no dedo de alguém. Um ponto perto do meio da bola leva mais tempo para girar de volta para onde começou do que o local onde o dedo está. A Terra gira da mesma maneira. As pessoas no centro da África estão girando a 1.600 km por hora à medida que o planeta gira, enquanto qualquer pessoa no Polo Sul, na verdade, não se move, apenas gira no mesmo lugar. Ao mesmo tempo, estamos todos avançando pelo espaço igualmente rápido, já que o planeta também está girando ao redor do Sol a 105.000 km por hora. A temperatura no limite do núcleo interno e externo do nosso planeta é de 2.000 graus Celsius. Isso é tão quente quanto a superfície do Sol. E a pressão lá é 3,3 milhões de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. 2 ou 3 anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a viajar ao redor do planeta. Mesmo não sendo maior que um carro comum, ainda é algo significativo. De mais de 1 milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, é apenas o segundo a orbitar o nosso planeta. Chamado de 2020 CD3, é a nossa mini-lua temporária. Mas não vai ficar com a Terra por muito tempo. O asteroide está seguindo uma órbita aleatória e está lentamente se afastando. Objetos capturados temporariamente, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter uma direção e velocidade específicas para serem pegos pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, colidem com o planeta ou voam em outra direção. O movimento de galáxias e aglomerados bilhões de anos-luz longe de nós sugere que há algum corpo enorme fora do universo visível. Após bilhões de anos, a expansão do universo tornará o espaço tão escasso que não poderemos ver as estrelas no céu. A Lua não é uma esfera perfeita, tem a forma de um ovo. Além disso, o centro de massa do satélite está a pouco mais de 1,5 km do seu centro geométrico. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso sistema solar, ele ainda tem neve, mas não é o que você imagina. Neva metais e chove ácido. Não é um bom lugar para se passar as férias. Saturno é composto principalmente de hidrogênio e hélio, com alguns traços de metano, amônia e água, e contém mais enxofre do que Júpiter, o que dá ao planeta uma tonalidade laranja parecida com uma poluição atmosférica. Na Terra, as ondas sonoras fazem vibrar moléculas de ar, e é por isso que somos capazes de ouvir som. Outros planetas e luas permitem que o som viaje através de outros meios, como suas atmosferas e oceanos também. No espaço, no entanto, diz-se que não há som, já que não há moléculas para vibrar e fornecer ondas sonoras. No entanto, nem todos os pesquisadores concordam com isso, já que o espaço não é apenas um vácuo desolado. Entre o vazio, há nuvens de gás e outras partículas perdidas. Então, dependendo de onde você estiver, ondas sonoras podem ser possíveis. Os astrônomos sabem com certeza que o universo está crescendo, e a velocidade com que está se expandindo está aumentando o tempo todo.
Se ele está crescendo para ficar algo maior, então deve ter algum tipo de limite, certo? É improvável que as pessoas descubram, mas se sim, então o que seria? Uma parede de tijolos gigantesca e depois o nada? Um abismo que não leva a lugar nenhum? A teoria mais comum é que o universo é moldado de tal forma que não pode ter um limite. Mas não é a única ideia. Outra teoria é ainda mais difícil de compreender. O universo é de fato infinito, e nossa parte não é tão única. Isso significa que em algum lugar lá fora há um outro você, ou melhor, outros você. Um deles é apenas um pouco mais baixo, outro usa o cabelo de uma maneira diferente. O terceiro é idêntico a você de todas as maneiras possíveis. Há também uma teoria sobre um multiverso que consiste em muitos universos menores. O universo em que vivemos seria apenas uma pequena bolha entre outras bolhas semelhantes. Os cientistas que apoiam essa ideia também têm certeza de que os universos bolhas podem entrar em contato uns com os outros. Então, a gravidade começa a fluir entre eles, e quando 2 ou 3 universos se conectam, ocorre um Big Bang, assim como aquele que criou o nosso universo natal. Netuno é o lugar mais ventoso do Sistema Solar. Nuvens de metano congelado são chicoteadas em todo o planeta a uma velocidade de 1930 km por hora. O núcleo de Netuno é sólido e consiste principalmente de ferro e alguns outros minerais. Sua massa é 1,2 vezes maior que a da Terra. A temperatura interna atinge 5.000 graus Celsius. Os astrônomos também acreditam que, a uma profundidade de 7.200 km, pode haver uma camada de diamante onde está chovendo cristais de diamante. Na Terra, as pessoas estão acostumadas com um belo pôr do sol que é pintado em tons de laranja, vermelho e amarelo. Em Marte, no entanto, o céu, normalmente vermelho-rosado, fica azul à medida que o Sol se põe sob o horizonte. É porque Marte está muito mais longe do Sol do que a Terra, tornando a luz solar menos intensa. A poeira fina na atmosfera marciana absorve a luz azul e se livra das cores mais quentes que você normalmente vê na Terra. Seja azul ou amarelo, ambos os pores do Sol são espetaculares. Tendo cerca de 1/4 do tamanho da Terra, a Lua é bastante enorme em relação a outros satélites no espaço. Não há nada como essa situação em nenhum outro lugar do Sistema Solar. Plutão tem uma lua quase metade do tamanho de si mesmo, mas é mais como um irmão gêmeo do que um satélite. Há mais de 150 luas em nosso Sistema Solar, e a da Terra é a 5ª maior. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não muito tempo atrás, os astrônomos receberam os resultados de uma topografia lunar subterrânea. Eles descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite. Com cerca de 50 km de comprimento e 100 km de largura, é provável que a caverna seja o resultado de uma atividade vulcânica de 3 bilhões de anos. Depois que os fluxos de lava endureceram, criaram uma crosta dura grossa do lado de fora, mas por dentro a lava continuava fluindo, derretendo a rocha e formando túneis e cavernas. Inúmeros poços na superfície lunar descobertos pela NASA podem ser aberturas para tubos de lava. Não podemos desenterrar a maior parte do ouro da Terra. 99% dele acabou no centro do planeta há vários bilhões de anos, atraído pelo ferro no núcleo terrestre. Estamos falando de 1,6 quatrilhão de toneladas de ouro. Isso é o suficiente para revestir a superfície do planeta inteiro em uma camada de 4,6 metros de ouro. E se meteoritos não tivessem nos atingido, trazendo quantidades extras de ouro, seria ainda mais raro. Não muito tempo atrás, os astrônomos descobriram uma enorme bolha de alguma substância misteriosa. Estava escondida sob a superfície do lado mais distante da Lua. Sua massa era a mesma de uma pilha de metal 5 vezes maior que a ilha do Havaí. Essa coisa enigmática fica a quase 320 quilômetros abaixo de uma enorme cratera que se formou na superfície lunar há bilhões de anos. A bolha provavelmente tem algo a ver com uma supercolisão. Pode ser o núcleo metálico do objeto que atingiu a Lua naquela época. Os cientistas mal podem esperar para colocar as mãos nessa descoberta. Poderia explicar muitas coisas sobre a bacia do Polo Sul Aitken, a maior conhecida no Sistema Solar. Se estivesse na Terra, essa bacia oval se estenderia de Washington até o Texas. Em 2011, os astrônomos descobriram um enorme reservatório de água simplesmente flutuando no espaço em torno de um buraco negro supermassivo chamado quasar. Vapores de água flutuantes foram encontrados em todo o universo, mas não são tão comuns. Esse reservatório em particular contém cerca de 140 trilhões de vezes a quantidade de água nos oceanos da Terra. É uma das coisas mais antigas, maiores e, estando a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância, mais distantes conhecidas pela humanidade. Astronautas no espaço podem perder cerca de 1% de sua massa muscular a cada mês.
Para evitar isso, eles têm que manter um regime de exercícios de 2 horas todos os dias. A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda se encontrarão em 3,75 bilhões de anos. Elas estão se movendo uma em direção à outra a uma velocidade vertiginosa. Quando as duas galáxias colidirem, elas formarão uma enorme galáxia elíptica. Você já olhou para o céu noturno e tentou contar todas as estrelas? Sim, boa sorte! Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 bilhões de estrelas, mas outras estimativas colocam esse número em mais de 200 bilhões, já que calcular o valor exato é uma tarefa quase impossível, mesmo para os astrônomos. Quanto a todo o universo, há pelo menos 1 sextilhão de estrelas. Isso é um número 1 com 21 zeros depois dele. Para comparação, isso significa que há mais estrelas no espaço do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Nosso Sol. Cenário 1. Alguma coisa estranha acabou de acontecer agora. Todos os canais de TV e noticiários estão falando sobre um buraco negro que se aproximou de nós, bem no lugar onde nossa estrela ficava. Dá até para ver um disco de acreção, e o fundo do céu parece estar um pouco distorcido, o que significa que ele está bem perto. Normalmente, os buracos negros ficam tão distantes que nem conseguimos vê-los a olho nu. Nem é possível enxergá-los diretamente com o telescópio. Então o que ele está fazendo aqui, tão perto? Cadê o Sol? Será que o buraco negro o engoliu? O Sol ficava no centro do nosso sistema solar, longe o suficiente para não nos queimar, mas perto o suficiente para nos fornecer luz, calor e lindos cenários quando subia no leste e descansava no oeste. Ei, até rimou! Era ele quem nos dava vida. O maior corpo celeste do nosso sistema solar contém 99,8% de sua massa total. Ele é tão grande que caberiam mais de 1 milhão de planetas Terra dentro dele. Quem sabe nosso Sol se transformou em um buraco negro? Mas ainda é cedo demais para isso acontecer. Quero dizer, é assim que eles se formam. Quando estrelas enormes chegam ao fim de seus ciclos de vida e explodem, o que é chamado de supernova, elas acabam entrando em colapso dentro de si mesmas, se tornando muito pequenas. O tamanho é minúsculo, mas com uma massa gigante. É isso que faz a gravidade dos buracos negros ser tão forte, e até a luz que chega muito perto não consegue escapar. Assim, todas as estrelas do universo estão encolhendo e desaparecerão em algum momento. Nosso Sol perde 4 milhões de toneladas de massa a cada segundo. Então um dia, a única energia que restará no universo será gerada pelos buracos negros. Cada um deles fica cercado por poeira, gás e radiação. Esta é muito perigosa, então tomara que nosso planeta nunca se aproxime de um buraco desses. Nosso sistema solar não tem mais luz, nem calor, então Mercúrio e Vênus provavelmente ficarão cobertos por gelo em breve, sem contar a Terra. Nem preciso dizer que nada sobreviverá nesta nova era do gelo, né? Nossa única salvação pode vir do disco de acreção que gira tão rápido a ponto de gerar calor. Mas confiar apenas nisso é arriscado. Se pelo menos o buraco negro tivesse a mesma massa do Sol, todos os planetas permaneceriam em suas órbitas, inclusive a Terra. Mas se ele tiver uma massa maior, o que é algo que os cientistas estão tentando descobrir agora, aí, tchauzinho sistema solar, foi bom te conhecer. Segundo cenário. Ah, não! O que está acontecendo? Era para ser um dia bonito e ensolarado, só que agora estamos mergulhados na escuridão. Já é noite? Mas o relógio ainda está marcando 2 da tarde e a lua está diferente. Os noticiários na TV dizem que nosso Sol já era e que devido a alguns eventos misteriosos, a lua não está mais orbitando a Terra. Agora ela é o centro do nosso sistema solar. Não temos muito tempo. Como o Sol não desempenha mais esse papel, agora temos 8 minutos e 20 segundos para ficarmos cientes sobre isso. A energia do Sol pode levar milhões de anos para viajar de seu núcleo até a superfície, mas 8 minutos e 20 segundos é exatamente o tempo que a luz solar leva para chegar até a Terra. Ela faz o trajeto de 150 milhões de quilômetros, que é a distância que nos separa do Sol. Não estamos mais na zona habitável. Essa região é a distância de uma estrela, no nosso caso o Sol, na qual a água líquida pode existir na superfície de um planeta. Agora que o Sol se foi, sua luz não vai mais nos alcançar, e nosso planeta aos poucos se tornará uma rocha congelada e sem vida. Sabe-se lá se teremos tempo suficiente para inventar alguma tecnologia que nos forneça a energia solar necessária para sustentar a vida na Terra. Se não, bem, milhões ou bilhões de anos depois, os cientistas de outras civilizações explorariam nosso planeta, tentando encontrar evidências de que já existiu vida aqui. É o mesmo que fazemos com Marte e outros planetas do nosso sistema solar, procurando descobrir se esses lugares sempre foram inabitados ou se há algum sinal de que algum organismo já viveu ali.
a outra coisa, também essencial para a nossa existência, que viaja na velocidade da luz. É a gravidade. Sem o Sol, nos próximos 8 minutos, os planetas continuariam circulando ao redor do espaço vazio do nosso sistema solar, até o relógio bater e eles finalmente saírem sem rumo pelo espaço sideral. Nossa Lua não tem uma gravidade suficientemente forte para nos manter no lugar. Ela não consegue brilhar tão forte a ponto de nos fornecer calor ou sustentar a vida. Está tão longe que mal conseguimos vê-la agora. Sem a Lua, que viajava tranquilamente perto do nosso planeta, vemos que as marés estão diminuindo com uma rapidez impressionante. Ah, e está ventando bastante. Os ventos estão muito mais fortes e velozes agora. Quando as coisas estavam normais, nosso planeta ficava a uma inclinação de 23,5 graus e era por isso que tínhamos as mudanças de clima e estações. Agora, essa inclinação é tão extrema que está ficando muito frio e rapidamente. Nosso tempo está quase acabando. As pessoas estão gritando e todos estão em pânico. Ainda temos talvez 1 minuto até afundarmos na eterna escuridão. Terceiro cenário. Não sabemos ao certo o que aconteceu e como a vida que vivíamos tranquilamente ontem chegou ao fim assim, de repente. Ninguém pôde prever, mas parece que, do nada, uma estrela de nêutron gigante assumiu o lugar onde o Sol costumava ficar. Isso não é algo que reconheceríamos sozinhos, apenas percebemos que alguma coisa estava diferente e que o Sol havia ficado menor e mais estranho. O resto ficamos sabendo no noticiário, e ninguém sabe como isso aconteceu. Talvez nosso Sol esteja em algum lugar atrás dessa estrela de nêutron, ou foi empurrado por ela para fora de nosso sistema solar, rumo a um destino desconhecido? Uma estrela de nêutron é o objeto espacial mais denso que conhecemos. Ela tem quase o dobro da massa do nosso Sol, mas comprimida em apenas 15 km de diâmetro, o que equivale ao tamanho de uma cidade na Terra. E se forma quando uma estrela gigante fica sem combustível, então entra em colapso, e em uma grande explosão. Sua região central, o núcleo, desmorona. Por isso, cada elétron, que é uma partícula negativamente carregada, e cada próton, a partícula positivamente carregada, batem um no outro, formando um nêutron, que pode ser não carregado ou neutramente carregado. Agora estamos em uma situação complicada, praticamente à espera do fim do mundo. Essa estrela de nêutron possui uma gravidade 2 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Isso significa que nosso novo Sol puxará todos os planetas do nosso sistema solar para si e os destruirá. Ele já começou. Pela primeira vez na história, os planetas estão deixando suas órbitas estáveis, atraídos pela força poderosa de uma estrela de nêutron. As coisas estão ficando caóticas com muita rapidez. E não vai parar por aí. Uma estrela de nêutron gira mais de 700 vezes por segundo, o que é incrivelmente rápido. O nosso Sol gira uma vez a cada 27 dias. Então, após destruir todos os planetas, incluindo o nosso, essa estrela vai continuar girando pelo universo, a cerca de 1/5 da velocidade da luz. Talvez desacelere e se apague com o tempo. Talvez não. Após milhares de anos, muitas estrelas de nêutron começam a desacelerar e a se apagar. Mas nem sempre isso acontece. Se essa encontrar outra estrela, vai orbitá-la e começar a se alimentar de sua atmosfera, até as duas entrarem em colapso e se transformarem em um buraco negro gigante. Mas o nosso Sol iria se apagar de qualquer maneira. Quando a estrela de nêutron chegou, ele já tinha 4,6 bilhões de anos de idade, que é cerca de metade de seu ciclo de vida. Já havia queimado praticamente metade de suas reservas de hidrogênio e tinha suprimentos suficientes para mais 5 milhões de anos. Ele estava destinado a ficar do tamanho da Terra algum dia. Depois que ficasse sem combustível, simplesmente entraria em colapso e teria retido uma quantidade enorme de massa, mas seu volume seria parecido com o de nosso planeta. Sem Sol, sem vida. O resultado seria praticamente o mesmo. Mas assim o processo seria bem lento. Quem sabe até lá os humanos já teriam conseguido sair desse sistema solar? Só que as estrelas de nêutron abreviariam drasticamente os nossos dias, e tudo seria muito mais caótico. Se uma estrela de nêutron ficasse maluca em algum lugar distante, em outra galáxia, só veríamos com o formato de um flash distante de luz, que chamaríamos de pulsar. Mas assim, no lugar do Sol, BUM! Todos a bordo! Este é o Cruzeiro Intergaláctico. O destino na sua passagem é um passeio pelo grupo local de galáxias, formado pelas galáxias Grande e Pequena de Magalhães, a nebulosa de Órion, as galáxias de Andrômeda e do Triângulo, e algumas surpresas no meio. Passagens, por favor? Esteja ciente de que você pode sentir uma leve sensação de formigamento à medida que avançamos para o hiperespaço. A nave e tudo que há nela está passando por uma mudança de fase dimensional. Não é nada com o que se preocupar, o formigamento passa rapidamente.
Passageiros, à medida que seguimos em direção à latitude galáctica de 180 graus norte, como os terráqueos estão acostumados a chamá-lo, nosso primeiro item principal de interesse será uma intensa região de formação estelar conhecida como M42, a nebulosa de Orion. Mas primeiro, uma surpresa incrível do capitão que não está no itinerário anunciado. A nebulosa Cabeça de Cavalo está passando a bom bordo. Segura, peão! Sua designação é M43. A estrela recém-nascida no topo da Cabeça de Cavalo tem um forte vento solar que está deformando a nuvem nebulosa. Dê uma boa olhada agora, porque em alguns milhares de anos, esses gases serão completamente soprados pela nebulosa estrelada que fez o nosso Sol. Sim, já se foi há muito tempo, exceto pelos gases nebulares capturados por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok, agora, uma das nossas exploradoras juniores faz uma pergunta. O que é o M em M42 e M43? Bom, o M significa Messier, pronunciado Messier e não Messier. Charles Messier, para ser mais precisa, foi um astrônomo francês do século XVIII. Ele publicou um catálogo de 110 objetos difusos vistos através de um telescópio antigo. A nebulosa Cabeça de Cavalo está no 43º lugar em sua lista. Veremos mais M's na nossa jornada. Atenção, estamos chegando à nebulosa de Orion. Os gases na nebulosa podem parecer menos coloridos do que você espera. Isso ocorre porque estamos acostumados a ver fotos telescópicas de longa exposição e fotos aprimoradas projetadas para destacar os diferentes gases na nebulosa. Posso sugerir o uso dos óculos coloridos que acompanham seu pacote de boas-vindas se você quiser intensificar a sua experiência. Vamos lá, ainda bem que estamos no hiperespaço. À medida que nos aproximamos do aglomerado estelar do trapézio no centro, a estrela brilhante Θ C envia um vento solar a 8 milhões de quilômetros por hora. Ele esculpe toda a nuvem de gás de poeira, criando ondas de choque que comprimem estrelas próximas. Θ C é uma mega estrela 200 mil vezes mais brilhante que o Sol. Vai ser uma supernova em cerca de 1 milhão de anos. Oxigênio, hidrogênio e enxofre brilham em estados ionizados como uma lâmpada fluorescente. Oxigênio azul, hidrogênio vermelho e um pouco verde, enxofre e poeira brilham como amarelo-laranja. À medida que saímos da nebulosa de Orion e nos elevamos acima do plano galáctico, os braços espirais da Via Láctea são visíveis. O nosso Sol, que você não pode distinguir dessa altura acima da galáxia, está no braço de Orion, que fica entre a parte externa do braço de Perseus e a parte interna do braço de Sagitário. Perceba que o centro da Via Láctea contém uma barra magnética brilhante que desempenha um papel essencial na formação estelar. Mais de 70% das galáxias próximas incluem barras magnéticas. É um sinal de uma galáxia madura. Apenas 20% das galáxias distantes contêm barras magnéticas em seus núcleos. O que me lembra, passageiros, que o bar de sucos está aberto agora. O nosso servidor H1 atenderá aos seus pedidos. Essa é a galáxia de Andrômeda, muito a bom bordo. Mas permita-me chamar sua atenção para as muitas galáxias anãs, mais de 40 delas, que povoam nossa vizinhança galáctica. Estamos indo para uma delas agora, a Grande Nuvem de Magalhães, LMC para astrônomos. É uma galáxia satélite anã irregular da Via Láctea, contendo cerca de 30 bilhões de estrelas, com uma região dinâmica de formação estelar chamada de Nebulosa da Tarântula, pela qual cruzaremos em breve. Obviamente, se tem a Grande Nuvem de Magalhães, deve ter a Pequena Nuvem de Magalhães, SMC. Lá está ela, abaixo e à esquerda da LMC. A Via Láctea acabará ingerindo ambas as galáxias anãs. Alguns preferem a palavra agregar, mas o resultado é o mesmo. Se você usar seus óculos coloridos novamente, poderá ver que a LMC retirou uma quantidade enorme de gás da SMC, pois elas interagiram gravitacionalmente ao longo de milhões de anos. Ei, eu sei tudo sobre gás. Estamos saindo da Via Láctea a uma distância de cerca de 50 kPa, ou seja, 50 mil parsecs, ou cerca de 163 mil anos-luz. Mas o que é um parsec? Um parsec tem cerca de 3,26 anos-luz. Um ano-luz tem cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. A palavra parsec é uma combinação de duas palavras, paralaxe e segundo em inglês. Paralaxe é a mudança que um objeto parece fazer quando visto de duas perspectivas diferentes. Olhando para um objeto com o olho esquerdo e depois com o direito, você verá o objeto parecer mudar de paralaxe. Quando um objeto astronômico é fotografado com a Terra de um lado do Sol e depois novamente 6 meses mais tarde do outro lado do Sol, a mudança é mensurável em graus de arco, ou minutos de arco, ou segundos de arco e até milissegundos de arco.
Isso é um parsec, uma paralaxe de 1 segundo de arco que acaba sendo cerca de 3,26 anos-luz. Ei, quem falou em Joana d'Arc? É assim que se medem distâncias na França. Como não dá para medir um ano-luz com uma régua ou uma fita métrica, os parsecs são a maneira científica de dizer a distância até uma estrela ou objeto intragaláctico. Quanto maior a paralaxe, mais próximo o objeto está. Quanto menor, mais longe ele está. Logo à frente, no coração da nebulosa da Tarântula, está o aglomerado estelar R136. A uma distância de 1 ano-luz, há mais de 40 estrelas, cada uma com uma massa mais de 50 vezes maior que a do Sol. Comparativamente, não há uma única outra estrela dentro de 4 anos-luz da nossa estrela natal, o Sol, e isso é uma coisa boa. Você pode ver a supernova 1987A mais ou menos à posição de 2 horas no relógio. Uma estrela gigante azul, 100 mil vezes mais brilhante que o Sol. Ela passou por uma implosão central, resultando em uma supernova tipo 2, 100 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Deixou para trás uma estrela de nêutrons coberta por poeira, gás e uma exibição de fogos de artifício extremamente espetacular. 1987A, na Grande Nuvem de Magalhães, é a supernova mais próxima da Terra desde 1604, que aconteceu na Via Láctea a cerca de 20 mil anos-luz da Terra. Ficou visível durante o dia por cerca de 2 semanas. Depois que a 1987A virou uma supernova, e porque era uma estrela gigante azul, aumentou a especulação de que a estrela gigante azul Rigel, a estrela pé da constelação de Órion, poderia se tornar uma supernova em um futuro não muito distante, ou até já se tornou uma. Rigel está a aproximadamente 860 anos-luz da Terra, então qualquer coisa que acontecesse com Rigel levaria cerca de 860 anos antes de ser percebida na Terra. A supernova 1987A ejetou elementos pesados como cobalto, níquel, ferro e silicatos mais leves para a nebulosa da Tarântula, onde formarão os blocos básicos de construção de estrelas e planetas. O nosso garçom agora está oferecendo lanches com temas espaciais. Posso recomendar os sopros de algodão doce de Júpiter para as crianças a bordo? Lembre-se, eu sei tudo sobre gás. A próxima parada é a galáxia de Andrômeda e arredores. Observe o seu halo enquanto deixamos a Via Láctea e seus 300 bilhões de estrelas para trás. Até 150 aglomerados globulares residem no halo galáctico. Eles orbitam para baixo e através do disco galáctico e contêm algumas das estrelas mais antigas do universo. Como eles chegaram aqui em nossa galáxia natal é uma questão de intenso estudo. Você notará NGC 6822, uma galáxia anã irregular a este bordo. NGC significa Novo Catálogo Geral de Objetos Astronômicos. Você pensaria que existe algo como um catálogo geral antigo, mas não existe, é apenas um novo catálogo. No entanto, existe um novo catálogo geral revisado, ao qual os astrônomos se referem regularmente. À medida que passamos pela NGC 6822, você notará uma barra magnética começando a se formar e manchas brilhantes de nova formação estelar. Essa galáxia foi descoberta em 1884 por E. Barnard e também é chamada de Galáxia de Barnard. O Sr. Barnard era um observador astronômico e tanto. Ele tem uma cratera na Lua chamada em sua homenagem, uma em Marte, uma área na Lua Ganímedes de Júpiter, um planeta menor, número 819 Barnardiana, e a estrela com um movimento mais rápido pelo céu, a Estrela de Barnard. Poucas pessoas têm seu nome estampado pelo espaço, tanto quanto Edward Emerson Barnard. E nos aproximando da gigante galáxia de Andrômeda com seus trilhões de estrelas, contornaremos acima de sua borda ocidental e visitaremos uma das enormes galáxias anãs companheiras da galáxia, M110 ou NGC 205. Sim, também tem 2 designações. Escolha a que você prefere. A primeira do seu tipo, uma galáxia esferoidal anã de cerca de 3 bilhões e meio de massas solares, a M110 ou NGC 205 se desejar, tem 8 aglomerados globulares perto do seu núcleo. Também será engolida ou agregada, se preferir, pela galáxia de Andrômeda. Pode já ter tido grande parte das suas estrelas e gás removidos, algo provável devido à falta geral de formação estelar na M110. Todo mundo já está se divertindo? E agora, nossa parada final. A M33, a galáxia do Triângulo, a terceira e última galáxia espiral do nosso grupo local. Localizada na pequena constelação de Triângulo, a M33 tem cerca de metade do tamanho da Via Láctea. A galáxia do Triângulo está a 2,7 milhões de anos-luz da Terra, mas está muito mais próxima da galáxia de Andrômeda e se movendo em direção a ela.
Se as duas galáxias espirais colidirem, esse evento pode alterar o curso da galáxia de Andrômeda e evitar a colisão prevista com a Via Láctea. Vamos esperar que sim. Agora, uma mensagem importante. Serviremos o jantar em nossa viagem de volta à Terra. Você pode escolher entre frango ou peixe. Esperamos que tenha gostado da viagem. Hey, se você preencher a nossa pesquisa e nos der 5 estrelas, também pode ganhar uma sobremesa. Contemple um futuro distante. Sim, os humanos colonizaram com sucesso Marte e a Lua. Os problemas de superpopulação e fome na Terra estão resolvidos. Mas logo, uma nova ameaça paira sobre nosso planeta. Na verdade, planetas. E a Lua. De qualquer maneira, cientistas descobriram que em 150 anos o Sol explodirá e destruirá todo o nosso sistema solar. Que desapontamento! Há tempo suficiente para construir uma frota de enormes naves espaciais e evacuar todos, mas não há tempo para criar algum tipo de salto espacial de ficção científica. Já faz muito tempo desde que as pessoas encontraram um novo planeta potencialmente habitável, e o mais próximo fica a vários milhões de anos de distância. Não há outra escolha. A humanidade é evacuada para naves espaciais gigantescas e a viagem infinitamente longa começa. Algumas décadas se passam, deixamos o sistema solar e vemos nosso Sol explodir. Um flash enorme e... é isso, não há mais luz. Apenas pequenas estrelas distantes e as infinitas profundezas negras do espaço. Todas as naves estão em piloto automático sincronizado que não sai do curso. Não importa o que. Mesmo que não houvesse ninguém a bordo, a nave ainda chegaria ao seu destino. Então, o lado positivo. Os humanos sobreviverão por mais milhões de anos. O lado negativo, por causa de todo o tempo gasto em transportes espaciais, nossa aparência é totalmente diferente. As naves que chegam ao novo planeta são povoadas com biomassas pulsantes sem forma, dentro de esqueletos de metal. Aqui está como isso acontece. Ossos no espaço ficam mais fracos, assim como os músculos. Não há gravidade, então seu corpo não está sob nenhum tipo de pressão para mantê-lo funcionando corretamente. Os astronautas da Estação Espacial Internacional se exercitam muito para impedir que seus músculos murchem. De volta à história. Existem ginásios e máquinas especiais que recriam a gravidade em cada transporte espacial. No entanto, para economizar energia, eles são conectados apenas algumas horas por dia. Infelizmente, não importa o quanto as pessoas se exercitem, no espaço nada será suficiente. Após os primeiros 100 anos, os ossos humanos tornaram-se tão frágeis que qualquer coisa remotamente física pode levar a lesões. Depois de mais 100 anos, as pessoas perdem a capacidade de se levantar em 2 pernas, mas não é apenas por causa dos ossos fracos. Depois de todos esses anos em gravidade zero, o corpo humano já mudou muito. Um grande problema é que as pessoas perdem o senso de equilíbrio. Se você tentar se levantar, simplesmente cairá. Os capitães das naves desmontaram as máquinas de gravidade, pois elas não estavam funcionando mesmo. E todo o equipamento esportivo a bordo foi desmontado há muito tempo e usado como peças de reposição para as naves. A falta de gravidade não apenas tornava as pessoas mais fracas, mas também as tornava mais altas. A coluna precisa da gravidade para se manter estável, e agora todos os discos da coluna se afastaram. Os humanos estão começando a parecer brinquedos infláveis. Todos receberam braços e pernas mecânicos, basta prendê-los para que comecem a trabalhar. Consertar motor, limpar os quartos, jogar lixo no espaço, levantar qualquer coisa. Tudo isso não aconteceria sem aqueles braços e pernas mecânicos. O tempo passa e as pessoas ficam mais desamparadas. Felizmente, os trajes mecânicos estão ficando cada vez melhores. Desde que o Sol entrou em colapso, os olhos humanos estão com dificuldades. Dentro das espaçonaves, o Sol é substituído por luz artificial especial, que também libera a vitamina D. Como há muito menos luz no geral, as pupilas das pessoas ficam aumentadas. Então, depois de mais alguns séculos, sua visão realmente começa a decair. Mas esse problema é resolvido pela tecnologia. Lentes artificiais ampliam a luz e impedem que os humanos fiquem completamente cegos. As naves são desinfetadas todos os dias. Isso impede que bactérias e micróbios se multipliquem, mas também significa que o sistema imunológico humano não precisa combater nenhuma doença. Muito em breve, os humanos não poderão se defender de nada. Mesmo um resfriado leve pode ser seriamente prejudicial. Por enquanto, está tudo bem. Não há germes ou qualquer coisa a bordo. Mas o que poderá acontecer? Na nave, milhões de plantas crescem em estufas especiais, com água e luz ultravioleta. As plantas produzem oxigênio e o espalham por toda a nave. Claro, esse oxigênio não é suficiente para satisfazer milhões de pessoas, mas as ajuda a recordar o planeta que deixaram para trás.
Depois de séculos vivendo em naves espaciais, os humanos se adaptaram às novas condições e quase pararam de respirar. Os pulmões desapareceram quase completamente, e os humanos estão começando a desenvolver outras formas de obter oxigênio, da água, dos tanques de oxigênio líquido. Estamos nos tornando uma espécie totalmente nova. Mas nem tudo é ruim. A engenharia genética se desenvolve a cada ano. Trajes de suporte de vida completos são criados. Eles ajudam no movimento, na força, velocidade, visão, audição e até na fala. As vozes das pessoas estão tão fracas que elas só conseguem sussurrar. Felizmente, os trajes têm microfones e alto-falantes embutidos. Não há mais comida, apenas líquidos especialmente criados. Depois de tanto tempo no espaço, o estômago humano não consegue digerir nada. Gostaria de um punhado de amendoins ou um pequeno biscoito? Esqueça. No início, a comida espacial tinha muito sabor, mas com o tempo, as pessoas meio que esqueceram como deveria ser o sabor das coisas. Eventualmente, pararam de adicionar aromatizantes, e por causa desse novo alimento sem sabor, os receptores da língua pararam de funcionar. Assim, as pessoas perderam todo o sentido do paladar. Para algumas pessoas, essa vida parece insuportável, porém existe uma escolha. Elas podem simplesmente deslizar em uma cápsula criogênica por milhões de anos. Então é só uma questão de descongelamento rápido quando as naves finalmente chegam. Contudo, é muito arriscado ficar congelado por tanto tempo. Não há garantia de que as naves não colidirão com um enorme meteorito ou algo pior. As pessoas começam a ter uma abordagem diferente e carregam sua consciência em um computador central. É mais seguro e requer muito menos energia. E quando acordam, podem simplesmente baixar suas mentes em um novo traje humano modificado. Algumas pessoas decidem ficar acordadas e viver uma vida normal. Milhares de anos se passam, depois milhões. Os humanos parecem realmente diferentes agora. Todos os seus membros são artificiais e os exoesqueletos que usam são controlados pelo poder da mente. A cada milênio que passa, braços, pescoço, pernas e coluna se tornam cada vez menores. Ossos quebradiços se dissolvem lentamente no nada. Olhos, narizes e bocas desaparecem. O cérebro não é mais protegido por um crânio, é apenas cercado por uma pele macia. Apenas a consciência permanece. Hoje em dia, um humano é um poderoso robô de alta tecnologia, governado por uma pequena bolsa pulsante preenchida por um cérebro. Já se passaram alguns milhões de anos desde que os humanos deixaram a Terra. Todos os habitantes da nave já esqueceram que sua espécie nasceu em um planeta com gravidade. A história da vida na Terra tornou-se um mito, uma lenda antiga. A maioria das pessoas acredita que essas naves são seus verdadeiros lares, sempre foram. É por isso que quando os humanos finalmente chegam ao seu destino, ninguém está tão ansioso para sair e dar uma volta. A vida em um planeta novo e desconhecido parece causar uma grande dor dentro do traje espacial. Gravidade, ar, bactérias, germes. São necessários vários milhares de anos de evolução para que a humanidade se acostume a essas novas condições. Felizmente, os humanos têm uma arma secreta: a tecnologia. Nesse ponto, todos os humanos são baixados do computador central em novos trajes de robô. As pessoas enfrentam uma escolha: saia da nave e faça deste planeta seu novo lar, ou fique e viva dentro da nave. Aqueles que ficam nas naves partem para as extensões do espaço para explorar a galáxia e descobrir novos mundos. Aqueles que decidem ficar no novo planeta têm que se adaptar às novas condições. É bem diferente da Terra. Há uma densidade de ar diferente, padrões climáticos diferentes e novos elementos químicos estranhos. Levará mais 1 milhão de anos antes que esse saco cérebro-robô tomem uma nova forma. Um dia, esses descendentes humanos distantes vão querer pesquisar suas origens. Eles irão inventar uma nave que pode saltar através do espaço e do tempo. A pesquisa os levará a um passado distante, ao pequeno planeta Terra, ao agora. Isso pode parecer loucura, mas imagine amanhã uma nave pousando em seu quintal e eles são seus descendentes do futuro. Aqueles passageiros que ficaram nas naves provavelmente encontrarão novos planetas e talvez decidam ficar em alguns deles. Seus corpos vão mudar e se adaptar também. Assim, em bilhões de anos, o universo será habitado por diferentes criaturas incríveis, todas com algo em comum. Foram todos humanos, uma vez. Uau! O telescópio espacial James Webb foi totalmente implantado. Se você se interessa por astronomia ou espaço, deve estar empolgado com isso. Aqui está o porquê. Para começar, ele é enorme. Mas quanto? O espelho primário do JWST tem mais de 6,5 metros de largura. O telescópio espacial Hubble, que anteriormente era o maior observador do espaço, tem um espelho de cerca de 2,25 metros.
Em comparação, se você pusesse os dois telescópios lado a lado, seria como colocar juntos um cavalo e um elefante. E os elefantes são enormes. Existe uma razão perfeita pela qual o Webb, como é carinhosamente chamado, é enorme. Ele tem que ser assim, pois não é um telescópio óptico no sentido tradicional. O JWST é infravermelho, vê o calor. A luz infravermelha tem um comprimento de onda maior do que a luz visível, por isso ele precisa de um espelho maior para focar nela. Então o que temos aqui com o telescópio espacial James Webb? São duas coisas inéditas acontecendo: tecnologia e missões científicas incríveis. Ambas são de ponta, coisa de outro mundo. O Webb é um exemplo clássico de engenharia a serviço da ciência. Por causa do seu maior poder de captação de luz, ele poderá registrar imagens de coisas que sempre quisemos, mas nunca pudemos ver antes, como exoplanetas e as primeiras galáxias do universo, além de estrelas e planetas se formando dentro de nebulosas. E pode apostar que haverá muitas surpresas também. O telescópio espacial James Webb tem vários truques tecnológicos na manga que prometem proporcionar as maiores descobertas científicas. Ele possui um coronógrafo muito especial. Trata-se da ferramenta que irá possibilitar as primeiras imagens reais de exoplanetas. O coronógrafo bloqueia a luz brilhante das estrelas, que, como já sabemos, tem planetas orbitando ao seu redor. Sem ele, a luz delas tornaria as coisas muito brilhantes para enxergar esses planetas, pois eles são centenas de milhares de vezes mais escuros que elas. Mas com o coronógrafo bloqueando essa luminosidade, os exoplanetas aparecem. E o do JWST pode tapar a luz de até 100 estrelas ao mesmo tempo. Podemos esperar um enxame de exoplanetas. Isso nos leva ao próximo equipamento de alta tecnologia que o telescópio tem na manga: um espectrógrafo sem fenda. Normalmente, um espectrógrafo comum terá uma fenda para permitir que um fiapo de luz entre e seja difratado. A difração é a dispersão da luz para revelar o espectro dos comprimentos de onda componentes dessa luz. Mas o trabalho do telescópio espacial James Webb é tão sensível que um fiapo de luminosidade sobrecarregaria a ótica. Então, um espectrógrafo sem fenda foi instalado. A luminosidade das estrelas, captada pelo grande espelho, é mandada para um cabo de fibra óptica para enviar apenas um único ponto de luz para o espectrógrafo. E é aí que o grismo toma conta. Isaac Newton usou um prisma para descobrir o espectro da luz solar, o Roy G. Biv. Mas o Webb usa um grismo, que na tradução do inglês é algo como um prisma raspado. Isso significa que ele tem sulcos minúsculos que difratam um ponto de luz que o grande espelho envia pelo cabo de fibra óptica para o espectrógrafo. A ciência de ler um espectro de luz é chamada de espectroscopia. Ao analisar os espectros de luz dos exoplanetas, o JWST determinará quais gases existem nas atmosferas deles, bem como a densidade e até a temperatura. É um avanço incrível do nosso conhecimento. Seremos capazes de dizer se um planeta tem oxigênio, ou nitrogênio, ou metano, além de outros gases que podem, ou não, indicar se ele é habitável. Quem sabe outra Terra? Atualmente o Webb está parado em seu local permanente. Ao contrário do telescópio espacial Hubble, que orbita a Terra, o James Webb orbita o Sol, em um dos pontos de equilíbrio gravitacional entre o sistema Terra-Sol. Ele simplesmente fica lá, sem precisar usar muito ou nenhum combustível para manter sua posição. Assim, à medida que a Terra gira ao redor do Sol, o Webb permanece estacionado, em um ponto que também orbita a estrela. Existem 5 pontos de equilíbrio gravitacional entre a Terra e o Sol. Eles são chamados de Lagrange, em homenagem ao seu descobridor, Joseph Louis Lagrange, no século XVIII. O telescópio está estacionado em L2, o segundo desses 5 pontos, que fica a 1,5 milhão de quilômetros no espaço, muito além da Lua. Tudo isso para observar um ponto de luz infravermelha. Mas primeiro os engenheiros devem capturar aquele ponto de luz. Para obter um ponto de luz infravermelha, os 18 espelhos hexagonais tiveram que ser desdobrados da posição deles dentro do foguete Ariane, que enviou o Webb ao espaço. Uma vez desdobrados, suas posições devem ser ajustadas com precisão de nível microscópico, para que todos produzam uma única imagem. Vários motores minúsculos são conectados a cada segmento dos espelhos para fazer esses ajustes. Esses motores, que devem ser ativados individualmente, irão gradualmente alinhar os segmentos em forma de favo de mel. É uma parte crítica da missão e leva meses para ser concluída. Para alinhar os espelhos para produzir um único ponto de luz, o Webb não pode estar balançando. O telescópio deve ser mantido absolutamente imóvel. E isso requer 2 outras tecnologias de ponta: o protetor solar e o cryocooler. No espaço, a luz solar direta é muito quente e a sombra é muito fria.
Portanto, o James Webb levou seu próprio protetor solar de alta tecnologia. Ele é enorme também, tão grande quanto uma quadra de tênis. É composto por 5 camadas individuais de filme Kapton, com apenas 1 milímetro de espessura. E cada camada teve que ser implantada remotamente uma a uma, usando um sistema de 8 motores e 139 atuadores, com milhares de peças. O objetivo do protetor solar é ajudar o JWST a ficar frio. Quanto mais frio, melhor. E é para isso que serve o CryoCooler. A temperatura pode ser medida de 3 maneiras diferentes. Em graus Fahrenheit, na qual a água congela a 32 graus e ferve a 212. Em graus Celsius, em que a água congela a 0 grau e ferve a 100 graus, mas nenhum desses termômetros tem um ponto de partida. Então Lord Kelvin criou no século XIX uma terceira escala, a Kelvin, que começa no zero absoluto, a temperatura mais fria possível. O CryoCooler a bordo resfria o JWST a apenas 7 graus Kelvin, 7 acima do zero absoluto. Nessa temperatura, praticamente todo o calor dos motores é removido e o telescópio poderá focar a luz em um ponto sem nenhum ruído ou basicamente qualquer movimento que interfira na qualidade da imagem. Finalmente, depois de todas essas incríveis funções da tecnologia, estamos quase prontos para observar as imagens infravermelhas do espelho gigante multissegmentado do JWST. Quase prontos. O telescópio pode coletar toda a luz que desejar, mas no final também deve ser capaz de detectar o que coletou. Se a luz não for capturada, ela não é realmente observada. Agora entra a peça de resistência, os detectores infravermelhos. O Webb tem 15 deles. O material semicondutor especialmente fabricado produz uma leve carga elétrica quando atingido por um fóton de luz infravermelha. Os detectores infravermelhos do aparelho podem produzir uma imagem de alta definição de 1 milhão de pixels. Alguns são capazes de montar uma imagem de 4 milhões de pixels. Esses detectores devem ser resistentes o suficiente para durar de 10 a 20 anos sem deformar ou corromper. Tudo enquanto trabalham a 7 graus acima do zero absoluto. Por si só, os detectores infravermelhos do JWST são uma maravilha da engenharia. Mas do que ele vai tirar fotos? As missões do JWST, elas também são de ponta. 70 das primeiras 280 observações programadas são de exoplanetas. Existe outra Terra? Quais parecem habitáveis? O telescópio Webb fornecerá uma análise espectroscópica detalhada das atmosferas de milhares de exoplanetas conhecidos. Pela primeira vez, veremos imagens deles à medida que aparecerem na luz infravermelha. A cosmologia, o estudo do universo, é talvez a principal missão do Webb. As galáxias recuando muito rapidamente serão o principal alvo para a observação. Centenas de horas de observações são necessárias para coletar a fraca luz infravermelha dessas primeiras galáxias formadas após o Big Bang. O JWST nos dará uma imagem de como era o universo nos seus primórdios. Os astrônomos aprenderão novas informações sobre a energia escura que está impulsionando a expansão do universo e qual o papel, se houver, dos buracos negros na formação das galáxias. A formação de estrelas na Via Láctea e galáxias próximas também faz parte da missão do James Webb. Ao imaginar centenas de sistemas se formando em torno de estrelas recém-nascidas, os astrônomos estabelecerão uma história definitiva do desenvolvimento do sistema solar. Agora o fato substituirá a teoria, e um grande passo será dado na nossa compreensão do espaço. O telescópio espacial James Webb é um empreendimento ousado que marcará época na história científica.